Este conto faz parte do livro O Medo, a Morte e Outras Inconveniências, do autor Felipe Matoso. Este livro foi publicado com recursos do governo federal por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, selecionado no edital de chamamento público número 01/2025 da Secretaria de Cultura de Fazenda Rio Grande. Simulação. O trem parou na estação e ele quase perdeu o desembarque. Estava distraído com um pensamento cada vez mais constante de que aquelas pessoas não eram de verdade. Eram muitas para serem reais. Rostos após rostos, desenhados sob os mesmos padrões de expressão. Rostos suficientemente comuns para não serem decorados, que se trocados ou não para os dias seguintes não seria possível perceber. A impressão de que não passavam de projeções que desapareciam ao dobrar a esquina estava cada vez mais convincente. Meros personagens descartáveis em uma simulação da qual, sem qualquer explicação, o protagonista era ele. Desceu no formigueiro de sempre. Era esta a sensação diária. A quantidade ia afunilando gradativamente a cada quarteirão, menos gente a cada rua. E então, ele estava em casa, sozinho. E sozinho imaginava para onde tinha ido todas aquelas pessoas, milhões delas, ao mesmo tempo em que não conseguia acreditar que as do dia seguinte seriam as mesmas do dia anterior, também não parecia cabível que existisse muito mais gente do que aquilo. Seria improvável esperar que houvesse tamanha criatividade nesse mundo para inventar tantos rostos, tantas personalidades, tantas histórias de vida. Se ele mesmo tinha complexidade em seu pensamento, seu modo de ver o mundo, por conta de anos de experiências que construíram sua identidade, era inconcebível imaginar que todos aqueles milhões lá fora, que da janela ele via caminharem sem rumo aparente para lá e para cá, tivessem passado por processos semelhantes e desenvolvido suas próprias particularidades, individualmente. O que se passava por essas cabeças, afinal? Não era possível imaginar tamanha engenhosidade para gerar informação suficiente para nutrir pensamentos dessas pessoas que não faziam mais do que passar diante dos seus olhos até sumirem na esquina ou no horizonte. Não fazia sentido. Elas não deveriam ser mais do que meras projeções que deixavam de existir assim que sumiam de suas vistas. Ele comia pensando nisso, e se banhava pensando nisso, e dormia e acordava pensando nisso, o tempo inteiro. Essa insistente impressão estava lá, martelando em sua mente. E quando saía de casa era ainda pior. Nada se comparava a estar no metrô lotado, descer numa estação movimentada, andar por uma avenida caótica e pensar sobre todas aquelas pessoas que lhe passavam uma sensação cada vez maior de vazio. Começou a seguir desconhecidos na rua. Foi inconsciente. Simplesmente cravava os olhos em uma nuca alheia e a acompanhava até onde fosse possível, sem ser notado, porque não queria parecer um maluco. Os desconhecidos tomavam ruas desconhecidas, entravam em prédios desconhecidos, casas desconhecidas, mas no fim sempre sumiam de vista atrás de alguma parede, e ele não encontrava nada que pudesse convencê-lo de que eram pessoas de verdade que continuavam existindo após saírem do enquadramento das lentes dos seus olhos. Era talvez a prova de que este se tratava de um sistema complexo, que mantinha a projeção viva por quanto tempo fosse necessário até deixar de ser vigiada, mas nada que provasse ser algo mais do que uma projeção. Passou a obcecar-se com a sacada de seu apartamento, onde passava a maior parte do seu tempo livre, e com câmeras. Um observador invisível para o observado. Tinha domínio sobre sua audiência, poderia flagrar as projeções, falhando se fosse o caso. Parava diante de monitores de câmeras de segurança e assistia o ir e vir alheio, na expectativa de surpreendê-las, de enganar o sistema. Mas elas sabiam dissimular. Agora estava mais atento àquelas mais próximas. Vizinhos, colegas de trabalho. Essas eram mais trabalhadas, tinham mais detalhes, narrativas, personalidades. Interagiam entre elas e com ele próprio, e invariavelmente seguia algumas. Descobriu as mais complexas do que o esperado. Tinham segredos, hábitos, rotinas sem qualquer relação com a sua vida. O mecanismo era sofisticado, mas era esperado que o fosse com personagens constantes em sua história. As falhas estariam nos figurantes. Usava o metrô para estudar as pessoas comuns. Precisava de um exemplar simples para o seu experimento, sem complexidade em sua criação. Encontrou-o numa terça-feira.
Voltava para casa após mais um dia de trabalho e lá estava o homem mais comum que conseguira encontrar, de roupas padronizadas, óculos baratos e expressão vazia. Mais um ninguém entre tantos. Seguiu-o além dos limites que até então havia estabelecido a si mesmo. Mantendo distância, acompanhou o sujeito em ruas vazias e só parou quando ele cruzou um portão em que o acesso lhe seria negado. Esperou do lado de fora por horas até perceber que o sujeito não tornaria a sair. Anotou o endereço, pediu um táxi e foi embora. Voltou na noite seguinte para confirmar se o sistema o manteria na mesma casa, mas só conseguiu a comprovação na quinta-feira. A máquina não o eliminou, não lhe fez alterações, nem o trocou de lugar. Ainda assim, mesmo para um figurante, isso era uma rotina. Repetições programadas. Algo simples para uma simulação tão sofisticada como essa em que ele estava imerso. Resolveu voltar no final de semana. De tocaia no seu carro, presenciou a sonolenta realidade daquele cenário suburbano, esperando pacientemente seu exemplar dar as caras. Queria testemunhar a quebra da rotina habitual de uma projeção qualquer. Acompanhou-o nas poucas vezes em que saiu de casa para ir ao mercado ou à panificadora. Não mais do que 5 cenários diferentes nos 3 fins de semana em que o seguiu. Eram repetições diferentes, mas não passavam disso. Repetições. Estava sempre sozinho, mostrando uma limitação da complexidade do sistema ao manter isolado um figurante solitário, como mantinha em grupo as projeções que tinham companhias em suas narrativas. Numa noite qualquer, viu um carro parar em frente à casa do figurante. Uma mulher desceu, tocou a campainha e entrou. Ficou enfurecido. Era uma anomalia. Aquela personagem não deveria estar ali interagindo com um figurante solitário. Ele saiu de seu carro inconformado e quis ir até lá, questionar as projeções e enfrentá-las. Isso era uma afronta à sua narrativa. Incrementos em histórias de figurantes? Inadmissível. Longos minutos se passaram até ele esfriar a cabeça e entender o que estava acontecendo. O sistema tentava enganá-lo. Estava próximo demais da verdade, precisava ser despistado. Aquele figurante deixara de ser uma projeção simples ao se tornar um personagem recorrente na sua narrativa. É óbvio que o mecanismo o deixaria mais complexo. Sentiu raiva de si mesmo por não ter pensado nisso antes. Havia dado tempo demais para o sistema reagir. Erro de principiante. Seu próximo teste deveria ser de surpresa, um improviso. Mal deveria pensar sobre, para o caso do sistema vigiar seus pensamentos. Uma jogada para a qual a máquina não estivesse preparada. Voltou ao seu carro e dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade. Escolhia na sorte as esquinas que dobraria. Ignorava as placas com os nomes das ruas, guiava perdido na absoluta aleatoriedade. Chegava a bairros cada vez mais inóspitos e menos criativos em suas aparências e sentia que estava perto. Sentia a ausência do sistema nas ruas, nas fachadas das casas, nos figurantes. Sentia-se prestes a cruzar uma parede invisível, onde flagraria o mecanismo em operação, onde provaria a impossibilidade da existência de tantas mentes em atividade, tantas individualidades e histórias de vida. Que não era possível uma realidade com tamanha quantidade de informação, de conteúdo. Não. De reais, apenas ele e um sistema na iminência de ser desmascarado. Todo o restante não era real pela simples razão de não poder ser. A certa altura, entrou por uma rua estreita de um bairro pobre e diminuiu a velocidade. Claramente, aquele não era um lugar que tinha a atenção da máquina, pois muitas quadras se passaram desde que viram um personagem. Com o carro em primeira marcha, só parou quando uma luz de varanda se acendeu 20 metros à sua frente. Desceu e seguiu a pé em direção ao figurante que saía de casa com um saco preto em mãos. Riu da falta de criatividade da simulação. Aquilo era tudo que ela tinha para oferecer? A projeção de homem comum tirando lixo. Uma cena que devia se repetir constantemente para que ele não estranhasse no improvável caso de passar por aquele cenário esquecido. Aproximou-se sorrateiramente, observando a projeção sair portão afora. Tirou do bolso o punhal que carregava consigo, desde que se descobrira preso na estrutura de um mecanismo secreto, e rasgou o pescoço do figurante que caiu morto no chão. Um golpe súbito no sistema. Sem tempo de planejamento, uma surpresa mesmo que seus pensamentos fossem observados. Esperou alguns segundos para confirmar se a projeção não desapareceria diante de seus olhos, mas ela permaneceu lá, formando uma crescente poça escura na calçada, e ele apurou-se em correr de volta para o seu carro e acompanhar a reação do sistema como um mero espectador. Dirigiu por 5 ou 6 quarteirões antes de voltar a parar o carro. Observou-se pelo retrovisor.
Estava calmo. Escondeu embaixo do banco a jaqueta respingada de sangue e o punhal e voltou caminhando em direção à cena do crime. No meio do caminho já se observava uma pequena agitação de curiosos. O sistema sabia, e essa era a sua primeira resposta: movimentar figurantes. Chegando ao local, fingiu interesse na aglomeração e choque ao se deparar com a mulher que segurava aos prantos o corpo morto em seus braços. Do outro lado da rua, ele observava as reações consternadas dos curiosos, todos programados para sentir pena. Imaginou um mecanismo atônito, usando das lágrimas dos personagens para chorar o golpe que levara. Observou duas crianças chorarem sem entender o que acontecia, amparadas por uma figurante que fracassava ao tentar oferecer consolo. O sistema começava a dar mais complexidade às representações de suas projeções, e ele orgulhou-se por tamanho trabalho que dera à máquina. Assistiu a polícia chegando para a praxe de sua cerimônia, ao IML levando o corpo em um saco preto de irônica semelhança ao que o figurante carregava horas antes, ao grito dolorido da viúva que ficara para trás, aos soluços engasgados dos choros de criança, às câmeras sedentas que se alimentavam da tragédia, a multidão que se interessava pelo interesse e admirou o sistema pelo quadro que ele era capaz de criar em uma noite qualquer somente para passar a ilusão de que aquilo era real. Chegava a ser bonito. Uma obra conjunta com o inimigo. Voltou para casa e dormiu como há tempos não dormia. No dia seguinte, contemplou a repercussão de seu golpe. Imagens em alta definição, imitando as cenas muito bem guardadas em sua memória. Divertia-se com as projeções de jornalistas simulando condolência, de apresentadores representando raiva e gritando por justiça ou qualquer outra bobagem que a simulação utilizasse em sua dramaturgia. Tanto esforço em vão, como se pudessem convencê-lo de que o sangue que ele derramara, os curiosos que choravam ao seu redor e os personagens na tela de sua televisão eram reais e não um grande apanhado de zeros e uns. Os dias seguintes se resumiram a acompanhar a trabalhosa narrativa que o sistema criara para responder ao desafio que ele propusera. Os jornais teimavam em comentar o suposto crime, o andamento das investigações de faz de conta e até mesmo relacionar o caso com o contexto da violência urbana criado para dar emoção à simulação. Um planejamento detalhado que mostrava como o mecanismo deixara de subestimá-lo. Esperou pacientemente até o jornal comunicar onde e quando o personagem seria sepultado. O cenário era o mesmo bairro da noite do golpe, e o velório acontecia no salão de uma pequena igreja. Logo na entrada, viu coroas de flores que não estariam ali se não fosse o impacto de sua intervenção. Na verdade, estava convencido de que, se não fosse por ele, este seria apenas mais um personagem que desapareceria ao se tornar obsoleto, pois de certo que só ganhavam velórios os figurantes que têm a sua atenção. Lembrou-se de uma ou outra vez que passara por uma capela em que havia um funeral, e das ocasiões em que mortes de personagens comuns foram atrações na programação da TV. Mas isso era só o sistema usando distrações distintas para tornar a simulação convincente. Projeções não morrem, porque não pode morrer o que nunca teve vida. A expressão no rosto do figurante não era a mesma de quando ele o abandonara na calçada, mas a marca do punhal ainda estava em seu pescoço. A viúva ainda chorava, assim como um ou outro personagem ao redor do caixão. De todas as simulações que observara desde o seu despertar, a do luto era a mais persuasiva. Mais uma vez, o sistema fazia um bom trabalho, e as projeções convenceriam qualquer desavisado com suas representações. Elas contavam histórias sobre o personagem e repetiam como era um bom amigo, um bom marido, um bom pai. Emocionavam-se ao lembrar passagens entre risos nostálgicos e choros inconformados com a crueldade injusta que o tirou deste mundo. Atento às diversas manifestações naquela representação, ele até tentou perceber em si mesmo outro sentimento em relação às projeções que não o vazio constante dos últimos meses, e entendeu de uma vez por todas que se encontrava em um caminho sem volta. Agora que sabia que todos ao seu redor não eram gente como ele, não tinha mais o que sentir. As projeções podiam simular sentimentos, mas ele não. Ele era real, não programado. Mesmo que fosse para usufruir das distrações que suas companhias podiam oferecer, não havia razão para ter qualquer relação com estes simulacros. Perguntava-se quando a máquina iria ceder,
Quando desistiria e assumiria que fora descoberta, que toda aquela dimensão era uma farsa e que as projeções estavam ali para lhe fazer companhia, lhe entreter, mas não mais lhe enganar. Agora ele sabia e se irritava com a teimosia do sistema em fingir que tudo seguia como antes. Não seguia. Ele estava cara a cara com a verdade, só faltava expô-la. Nos trens e estações lotadas, sua reação agora era rir. Se divertia com todas aquelas projeções agindo como se não tivessem sido descobertas, como se tivessem vida, como se pensassem por conta própria. Não conseguia evitar as risadas quando ficava enclausurado junto daqueles personagens estúpidos de rotinas e interações padronizadas, que não iam e nem vinham de lugar nenhum, e só ganhariam algum conteúdo se precisassem disso para participar de sua história. Ele odiava ser tratado como criança. Qualquer dia armaria uma surpresa outra vez, só para mostrar que estava esperto e sem paciência, e continuaria dando trabalho enquanto aquela farsa continuasse montada. Continuaria testando a capacidade do mecanismo de agir rápido para não ser pego no flagra. Acompanhou até o fim a cerimônia que o sistema programara para se despedir de sua cobaia. Se a máquina estava disposta a trabalhar duro para manter as aparências, ele não faria desfeita de permitir que tanto esforço fosse em vão. Fez questão de acompanhar o cortejo, a última prece diante do túmulo e a última placa de concreto cobrir o caixão. Estava disposto a construir uma relação de respeito com o inimigo. À noite, tomava um vinho e imaginava como aprimorar seus próximos desafios ao mecanismo, quando a imagem de um carro na televisão roubou sua atenção. O carro parecia o seu, e a gravação era de uma câmera de segurança. Aumentou o volume para descobrir que o assunto era a morte de sua cobaia. A insistência da simulação nessa história já estava cansativa. Esperava que o assunto se encerrasse com o enterro e que os rivais se preparassem para o próximo assalto. Mas agora o apresentador dizia que a polícia chegara a um suspeito após ver as imagens que ele mesmo assistia naquele momento. Enfureceu-se com a possibilidade do sistema jogar sujo para responder à sua revelia. A máquina o vigiava, sabia de todos os seus passos e quiçá seus pensamentos. Não seria justo usar disso para desarmar um protagonista capaz de desafiar sua soberania. Quando viu da janela viaturas cercarem o prédio, percebeu que superestimara a integridade do sistema. Imaginava que ele desejava um adversário que trouxesse emoção ao jogo, mas aparentemente tudo o que importava era sua própria hegemonia. E se houvesse um jogo, a sua função nele era apenas entreter, pois mesmo um protagonista não deixa de ser um personagem. Decidiu que não estava disposto a ver sua própria narrativa enfrentar provações para dar emoção à história e distrair quem quer que estivesse do outro lado da máquina. Se o sistema não queria jogar, ele não tinha interesse em ser jogado. Cercado e sem tempo, o único recurso ao seu favor era o improviso. Abriu a janela e pulou do 9º andar, morrendo de surpresa para o sistema não ter tempo de reagir. 00:05. O sedã preto parou na porteira da chácara Sombra dos Pinheiros na manhã de um sábado, depois da complicada viagem pelo trecho de estrada de chão que parecia não ter fim. Elis desceu para abrir o portão de madeira e passou alguns segundos olhando para a descida esburacada que se estendia para além das cercas. Era sua primeira vez na nova casa dos tios. Ela voltaria às aulas em fevereiro e resolveu aproveitar o seu último mês de férias para passar uma semana com os tios na chácara onde eles haviam acabado de ser contratados como caseiros. Depois de uma longa descida em primeira marcha, cercada por campos de pinheiros de ambos os lados, as casas surgiam no seu campo de visão. À direita, um casarão de madeira nobre. Na outra ponta, afastado, o singelo lar dos caseiros, próximo ao paiol de ferramentas e ao galinheiro. Lucélia esperava na porta, secando as mãos em um pano de prato. — Humberto! Ela chegou! Gritou em direção ao paiol atrás da casa. Estava servindo a primeira xícara de café quando o marido entrou limpando os pés no capacho e juntou-se às duas, animado com a visita. Elis imaginou que não deveria ser nada fácil para o conversador casal de meia-idade viver isolado no meio do Passo Amarelo. Antes de saber do novo lar dos tios, não fazia ideia da existência daquela região. Morava em Fazenda Rio Grande há 10 anos,
e há 10 anos se sentia afastada do resto do mundo. A pequena viagem até a chácara levou-a a rever essa percepção. Almoçaram ao meio-dia, como manda a regra. À tarde, o céu aberto e o clima ameno convidaram Elise a explorar a bela chácara, e assim ela o fez, mal vendo o tempo passar. Jantaram às 19 horas, como manda a regra. Quem janta cedo, dorme cedo, já dizia sua avó. E lá estava Elise se retirando para o quarto antes das 10 da noite, acompanhando o ritmo de seus tios. Tirou da mala um romance e permitiu-se ser levada pelo livro com a colaboração do imperturbável silêncio noturno da chácara. Sob a luz amarelada da lâmpada incandescente, mergulhou nas páginas abertas sobre o seu colo como há muito não conseguia. Lá fora, não muito longe da casa, pôde ouvir um galho seco se partir ao ser pisado. Levantou os olhos do livro pela primeira vez desde que iniciara sua leitura e concentrou-se no som ambiente. Instantes depois, conseguiu ouvir a geladeira estalando e o incessante tic-tac do relógio de parede da cozinha. Nada mais. Os cães estavam quietos e ela se convenceu de que deveria ter sido apenas um dos animais da criação andando pelo gramado. Estava prestes a retornar para sua leitura quando ouviu uma arruaça entre as galinhas. A balbúrdia das aves cessou em segundos, o que não impediu a preocupação de Elise com o que quer que as tenha incomodado. Levantou-se para pegar o celular em cima da cômoda, curiosa em relação ao horário. O visor marcava 00:05. Ao passar pela janela, não pôde evitar a curiosidade de abrir uma fresta na cortina e espiar o lado de fora. Com a lua encoberta pelas nuvens, viu somente a escuridão. Convencida de que ler o suficiente por uma noite, apagou as luzes e deitou-se. De olhos fechados, atenta a qualquer ruído em torno da casa, pensava nas histórias que ouvira sobre a chácara antes da chegada dos tios e respirava devagar para conter a própria apreensão e não sentir medo. Você não é mais uma criança, nem pense nisso. Com o silêncio recuperando seu reinado em sombra dos pinheiros, Elise pegou no sono. Conhecendo bem seu sono leve, sabia que qualquer barulho a despertaria. Mas isso não voltou a acontecer. Não naquela noite. Na manhã de domingo, assim que se levantou, Elise foi até o galinheiro. Planejava procurar qualquer indício de qualquer coisa, mas não conhecia nem o lugar nem as galinhas e logo percebeu que estava ali em vão. Mas por precaução, e só por precaução, estudou com antemão o ambiente de modo a deixar uma foto registrada em sua mente antes de se retirar. Depois do almoço, o tio quis lhe mostrar a casa principal, o único lugar da chácara que ainda não conhecia. Elise ficou encantada com a decoração formal, à moda antiga. Os móveis de madeira de lei, os quadros sacros nas paredes, os detalhes de porcelana. No andar de cima, Humberto a levou até a sacada de frente para o lago. Agora vem a melhor parte, disse ele, enquanto destrancava a porta. A vista do lago, com uma grande área verde de fundo e o céu azul assimilando a paisagem a uma das pinturas emolduradas que enfeitavam as paredes da casa de sua avó, deixaram-na maravilhada. Nos minutos que se seguiram, os dois não fizeram nada mais do que contemplar a natureza em silêncio. Bom, se você quiser ficar por aqui, fique à vontade, disse Humberto, mas eu tenho umas coisinhas para fazer. Não, eu vou com você. Ao se virar, pronta para seguir o tio pelo caminho de volta, algo logo acima da porta chamou-lhe a atenção, forçando-a a olhar para cima. Chocou-se com o que viu. Não conseguia ver beleza nenhuma naquele tipo de decoração. Como alguém consegue? Costumava questionar, inconformada com aquele hábito. Por que ele está ali, tio? Humberto acompanhou seu olhar até a cabeça de bode empalhada pendurada no alto da parede. Dizem que era um bode de estimação que passou muitos anos com a família. Então resolveram fazer isso aí com ele, pobre coitado. Não pôde nem descansar em paz. Em vida, parecia ter sido um belo animal. A cara toda branca, os grandes chifres marrons acinzentados, com a natural curvatura para trás e o olhar, mesmo sem vida, ligeiramente espreito, davam certa representação de soberania. Elise passou o domingo todo com aquela imagem na cabeça. Mas à noite, quando acordou com as galinhas fazendo o mesmo barulho da madrugada anterior, o bode já havia perdido o espaço que conquistara em sua mente, dando lugar ao galinheiro fotografado pelos seus próprios olhos. Tirou seu celular debaixo do travesseiro para conferir o horário. Não soube se o frio que sentiu na espinha quando viu 00:05 no visor significava medo, mas não gostou nem um pouco da sensação. Dessa vez, mesmo com o silêncio recuperando o domínio sobre a noite, Elise demorou mais do que o habitual para dormir, sabendo que na manhã seguinte testaria sua memória fotográfica. O dia amanheceu
e logo ela estava de pé. Foi ao galinheiro antes do tio, evitando o risco de ele arrumar, sem perceber, algo que estivesse fora do lugar. Dessa vez, lembrou-se de levar o celular para não ficar apenas na dependência da própria memória. Passou longos minutos olhando cada canto possível e contando as galinhas. Sentiu-se estranhamente frustrada por não encontrar nenhum erro. Elis? Humberto a surpreendeu. Caiu da cama, menina? Precisa de alguma coisa? Sem jeito por ter sido pega no flagra, ele escorou. Não, eu só... Acordei mais cedo e pensei em pegar alguns ovos. Respondeu com a primeira coisa que veio em sua cabeça. Ah, sim. Vem, eu te ajudo. Eu já ia fazer isso mesmo. Humberto entregou um pequeno cesto em suas mãos e ela o acompanhou. Por instinto, resolveu arriscar. Tio, você não tem notado nada de estranho com as galinhas nos últimos dias? Contrariando a sua expectativa, ele reagiu com naturalidade à pergunta. Fora o fato de elas estarem cagando menos, nada. Ele sentiu sua traqueia se fechar e soube que certamente se engasgaria se estivesse com algo na boca naquele momento. Por quê? Você também percebeu isso? Se esforçando para não demonstrar o choque com a resposta inesperada, seguiu seu instinto de mentir para poder seguir com a conversa. Percebi. Achei tão estranho. Por que isso está acontecendo? Não sei, mas acontece desde que eu cheguei aqui. É só a lua ficar cheia que as galinhas ficam desse jeito. Nunca tinha visto isso. Humberto terminou de abastecer o cesto e olhou-a sorrindo. Sentindo-se confusa, ela forçou um sorriso de volta. Enquanto o tio alimentava as galinhas, Elis saía ainda mais intrigada. E mesmo que isso não tivesse nada a ver com a razão de sua preocupação, agora existia um motivo a mais para temer o que vinha acontecendo à noite. Não havia se tocado de que estavam em semana de lua cheia, a protagonista de boa parte das lendas urbanas que conhecia. À noite, passou mais de uma hora virando-se na cama, sabendo que não haveria sono ou cansaço capaz de vencer a sua tendência de esperar para ouvir se aconteceria novamente. Desistindo de tentar dormir, ficou de olho no relógio digital do visor do seu celular até ele marcar 00:05. Depois de alguns segundos que pareciam infinitos, ouviu as galinhas reclamando como nas noites anteriores e se encolheu debaixo do cobertor. Não tem por que ter medo, repetia mentalmente. É só um bando de galinhas com prisão de ventre. Você nunca ouve nada mais do que isso? De fato, não ouvia. Não passava disso. Um breve protesto das galinhas e então o retorno do silêncio imperturbável. Era a estranheza que incomodava. Mais uma vez, Elis dormiu com as mesmas perguntas das noites anteriores alojadas na sua cabeça. Como se sua mente se adequasse a essa rotina, as noites seguintes tiveram o mesmo ritual. Deitar-se cedo e só alcançar o sono horas depois, após o breve alvoroço no galinheiro. Na sexta-feira, contudo, quando a meia-noite se aproximava, Elis permaneceu em silêncio absoluto e direcionou toda a sua concentração para qualquer som que surgisse no lado de fora. Era sua última noite ali, e a sua curiosidade gritava-lhe, implorando por uma resposta. Havia chovido durante o dia, e o gramado ainda estava molhado. Respirando devagar, conseguiu ignorar todos os sons do interior da casa e ouviu claramente pegadas no banhado em algum ponto ao redor da casa. Eram passos pesados, quase lentos, num ritmo que não poderia ser marcado por 4 patas. Tem alguém aqui. Lutou para não perder a concentração enquanto os passos ficavam cada vez mais abafados. Por fim, as galinhas tumultuaram e não havia mais passo algum. Elis abriu os olhos para a escuridão do quarto e levantou-se de súbito. Com o coração na boca, saltou da cama e se projetou contra a parede numa busca desesperada pelo interruptor. De repente, ela não se sentia mais segura e o escuro era uma péssima companhia. Temia acender a luz e encontrar alguém no quarto, olhando para ela diante da cama, encostado na cômoda ou na parede ou no armário ou ao seu lado. A luz amarelada espalhou-se pelo cômodo e ela não viu mais do que o próprio reflexo no espelho. Contemplou todo o pânico expressado no próprio semblante e sentiu raiva de sua fraqueza. Chega dessa idiotice! Vociferou para o espelho. E sentiu seu misto de sentimentos transformar-se em um repentino acesso de coragem. Antes que mudasse de ideia, pegou o celular e um moletom e saiu do quarto com cuidado, pisando leve para não acordar ninguém. Na cozinha, ligou a lanterna do celular para pegar as chaves e destrancar a porta. Abriu-a devagar e saiu. Vestiu o par de botas de borracha que estava do lado de fora e caminhou rente à parede. Parou na parede dos fundos da casa, a mais próxima do galinheiro. Apontou sua lanterna naquela direção e nada pôde ver. O paiol ficava no meio do caminho. Teria que passar por ele para chegar até lá. Ao invés de contornar o paiol, preferiu passar por dentro dele, sabendo que havia uma porta de cada lado, para o caso de precisar se esconder ou se armar com qualquer objeto que pudesse ser usado em sua defesa. Entrou no lugar e iluminou-o com a lanterna do celular. Era um amontoado de ferramentas espalhadas em cima de mesas de madeira e jogadas pelo chão.
Não deu mais do que 3 passos dentro do paiol antes que a lanterna do seu celular se apagasse. Assustada com a escuridão imprevista, olhou para a tela do aparelho e viu o aviso de bateria fraca anunciando que ele entraria em modo econômico, impedindo o uso da lanterna. Nesse momento, passou pela cabeça de Elise que quem antes estava caminhando pelo gramado agora poderia estar ali, no mesmo espaço que ela, escondido debaixo do mesmo teto, esperando o momento em que ela ficasse vulnerável para poder atacar. Com o visor do celular iluminando muito pouco, entrou em desespero, procurando a foita pelo interruptor, certa de que a qualquer momento alguma criatura da lua cheia se jogaria sobre ela e assim seria o seu fim. Por que você tem que ser assim, Elise? Por que não chamou o tio Humberto? Por que tão teimosa? Por quê? Como se seu medo precisasse ser consolidado, à sua direita viu uma figura. E a figura tinha formas humanas. E a figura se mexia. Se afastando, Elise bateu com as costas na parede de madeira. Agitou os braços, buscando um interruptor para que pudesse olhar bem para a criatura antes que ela atacasse e finalmente o encontrou. A lâmpada se acendeu e Elise vislumbrou mais uma vez o próprio reflexo em um velho espelho de corpo inteiro bem à sua frente. Enquanto tentava se recompor e controlar a respiração, conseguia ouvir o próprio coração saltando alucinado dentro do peito. Olhou para a lâmpada no teto que irradiava aquela luz amarelada por todo o paiol e se deu conta de que do lado de fora seria possível ver o reflexo pelas frestas. Se houvesse alguém no galinheiro, saberia que agora havia companhia. Sem perder tempo, pegou um machado pousado no chão, abriu lentamente a porta dos fundos do paiol e espiou o galinheiro. A lua cheia que brilhava no céu limpo após um dia chuvoso dava à chácara uma iluminação natural. Saiu do paiol, deixando a luz acesa e a porta aberta. Caminhava cuidadosamente, tomada por uma legítima apreensão que aumentava a cada passo. Agora estava a menos de 3 metros do galinheiro e ainda não vira ou ouvira nenhuma movimentação. Quis se arrepender, quis desistir da ideia e voltar para dentro, dormir em paz a sua última noite no meio do Passo Amarelo para voltar para casa no dia seguinte e se esquecer de toda essa paranoia. Mas agora era tarde demais para alguém tão teimosa simplesmente deixar uma ideia sair de sua cabeça. Alcançou a parede do galinheiro e parou para tentar ouvir lá dentro. Havia um barulho estranho abafado, um som fraco e sem significado. Elise congelou e respirou fundo porque estava certa de que haveria algo. É só um galinheiro, pensou. Não pode ser nada demais. Arrastou-se junto à parede até chegar ao portãozinho do cercado que estava entreaberto. Um arrepio subiu-lhe pela espinha quando descobriu assim. Passou pelo portãozinho e parou ao lado do vão da porta. Agora o som estava mais nítido, mas ainda não estava claro do que poderia se tratar. A única assimilação que ela conseguiu encontrar foi com o de mastigação, e essa impressão a fez finalmente espiar o que acontecia lá dentro. No exato enquadramento da luz do luar pelo vão da porta, ele descobriu sua origem. A sensação de horror absoluto aumentava à medida que sua mente processava aquela cena absurda. Seu palpite não estava errado, afinal. De costas para ela, debruçado sobre o chão, um homem vestindo um terno preto juntava freneticamente montes de fezes de galinha com as mãos e os comia. Comia aquilo como um cachorro faminto devorando as sobras de um jantar. Subitamente, ele parou. Parou vendo no chão algo que agora ela também notava apavorada. A sombra de sua cabeça curiosa o espiando. Elisa apertou o cabo do machado em suas mãos. O sujeito inclinou um pouco a cabeça para trás, fazendo-a perceber que o que ele estava fazendo não era nada absurdo perto do que ele era. O machado balançou com os espasmos de pânico que chacoalhavam suas mãos. No topo da cabeça da criatura, acima dos cabelos incoerentemente brancos, ela viu as pontas afiadas das 2 protuberâncias que se curvavam para trás. Ele seguiu imóvel por segundos que para Elise pareciam eternos, enquanto ela o observava petrificada pelo medo que ancorou seu corpo ali. Então, o homem voltou a se mexer. Virou lentamente a cabeça de modo a poder olhá-la, e ela teve a certeza de que não era um homem coisa nenhuma, apesar do terno alinhado e da gravata vermelha. Faltaram-lhe forças para segurar o machado que se soltou de suas mãos trêmulas e caiu no chão barrento. Faltaram-lhe forças até para gritar, apesar de ela, por puro instinto, ter tentado. Sua criatura da lua cheia tinha corpo de homem e cabeça de bode. E o rosto lhe era conhecido. Ah, era sim. Ela o tinha visto dias antes pendurado na parede da casa grande. Não era um bode qualquer, era aquele bode. E disso ela estava certa.
Se na primeira vez empalhado ele parecia assustador, agora o terror mal permitia que seu corpo respirasse, enquanto aqueles olhos amarelos espreitavam-na e a boca mastigava ininterrupta e vagarosamente, fazendo a típica barba do animal menear em seu queixo. Sem tirar os olhos dela, o bode levantou seu braço humano com a palma da mão voltada para cima. Na sua mão branca, encardida pelas fezes das galinhas, havia um pequeno monte daquilo que ele comia. Elis olhou do seu rosto de bode para sua mão humana e da mão de volta para o semblante inexpressivo e logo entendeu que ele estava oferecendo a pastilha de seu banquete com ela. Entender a intenção da criatura a fez descobrir-se consciente, e a consciência fez Elis se virar para o portão e romper em uma corrida frenética como se a própria morte estivesse na sua cola. A paisagem ao seu redor se movia como em uma realidade virtual e a única coisa que passava por sua cabeça era entrar em casa para se trancar e se arrepender de ter saído do quarto. Saltou a mureta que cerca a casa dos tios e se precipitou para dentro da casa com força suficiente para derrubar a porta caso fosse necessário. Trancou a porta e apoiou-se de costas nela, de modo a protegê-la com seu corpo. Mesmo com a própria respiração soando-lhe tão alto, ouviu o portão de madeira ranger suavemente ao ser aberto. O som de passos se aproximava pela calçada da varanda e ela se afastou da porta. Com as luzes todas apagadas, o reflexo que entrava pela fresta embaixo da porta era o da lua cheia que iluminava a noite na chácara. Com os olhos fixos naquela luz fraca que brilhava no chão da cozinha, ele gelou quando um aparente par de pernas surgiu do lado de fora e parou logo atrás da porta, formando duas linhas negras de sombra paralelas. Suando frio, gritou a plenos pulmões quando uma mão apertou seu ombro. Afastou-se da mão com urgência e se virou no exato momento em que Lucélia acendia a luz do quarto, revelando os semblantes assustados dela e do marido logo à frente, parado no meio da cozinha. Elis? Que susto, menino! Que houve? Tem alguém lá fora, tio. Eu vi. Humberto espantou-se com a afirmação da sobrinha. O espanto, contudo, durou apenas o segundo necessário para ele processar a informação. No instante seguinte, ele avançou em sua direção. Instintivamente, ele se retraiu, mas o tio passou direto por ela e moveu um balcão encostado na parede ao lado da porta de onde tirou uma espingarda. Fiquem aqui, eu vou dar uma olhada, ordenou, sem olhar para trás enquanto destrancava a porta. Tranquem de novo assim que eu sair. Nos minutos que se seguiram, não houve interrogatório. Lucélia parecia adivinhar que a sobrinha não contaria sua história mais do que uma vez e preferia que Humberto estivesse junto quando isso acontecesse, se isso acontecesse. Ao invés disso, se esforçou para consolar a jovem que tremia nos seus braços. 3 repentinas batidas na porta assustaram a dupla que esperava ansiosa na cozinha. Sou eu, pode abrir, chamou Humberto. Lucélia apressou-se em atender o marido, que preferiu permanecer no vão da porta. Você acendeu a luz do paiol? Perguntou para Elis. A jovem assentiu com a cabeça. Então não tem nada de errado. Com a testa enrugada, o tio mantinha uma expressão de impotência. Observando-o, Elis sentiu seu medo transformar-se em uma raiva que imediatamente corou seu rosto. Eles certamente não acreditavam nela, mas acima de tudo, o que mais a irritava era a certeza de que o que vira era real. Aquele maldito homem com cabeça de bode existia sim, e como se sua existência não fosse o suficiente, estava juntando bosta de galinha do chão para comer. Contudo, era natural que não dividiria nada disso com os tios. Inventaria qualquer coisa, vultos, sombras, pegadas, mas jamais contaria sobre o que testemunhara no galinheiro. Sem falar nada, caminhou em direção ao tio e saiu na varanda iluminada. Lucélia e Humberto também saíram, e os 3 passaram os minutos seguintes no incômodo silêncio de quem não sabe o que falar. Antes de voltar para dentro, só Elis conseguiu reparar na expressão de puro medo registrada no rosto do cachorro acuado na penumbra da própria casinha. As orelhas caídas, o olhar murcho, o receio de pisar para fora. A noite não poderia ser diferente. Não pregou o olho. Sozinha no quarto escuro, não lhe saía da cabeça a impressão de que, diante de qualquer sinal de sono, a criatura surgiria ao seu lado, pronta para estrangulá-lo até a morte. Essa sensação, na verdade, demorou meses para passar. Vencida pelo cansaço, só conseguiu voltar a ter noites de sono no segundo mês de aula. Antes disso, o máximo que conseguia eram cochilos inconstantes. A imagem da criatura despertava em estado de alerta e a impedia de voltar a dormir. Os pesadelos ainda persistiram por anos, até que, de rotineiros, passaram a ser casuais. Noites de lua cheia, sim, outra não. Com o tempo, ele superou o medo de sua criatura da lua cheia. A imagem dela, no entanto, sempre esteve lá gravada em sua mente. Agachada no chão do galinheiro, de terno preto e gravata vermelha, com a cabeça branca e chifruda, o grotesco som da boca mascando,
os olhos amarelos olhando fundo em sua alma, a palma da mão manchada pelas fezes que comia levantada em sua direção. Ausências. A capela do bairro estava movimentada naquele início de tarde de sábado. Dona Carmen era querida na comunidade e tinha uma família grande o suficiente para ter enchido a capelinha por conta, se fosse o caso. Observando toda aquela gente, Júlio era um dos muitos a se perguntar como ficaria a dinâmica da família com a morte da avó. Não que isso o interessasse, já que ele mesmo não participava das reuniões que de vez em quando enchiam a casa dela ou de alguns dos filhos, mas pensava se elas continuariam a acontecer. Se preocupava com o pai, que era fascinado com esses eventos e sempre o cobrava por suas ausências, listando aqueles que haviam supostamente perguntado por ele assim que chegava em casa. Quando o tagarelar coletivo em múltiplos cochichos finalmente o cansou, saiu para o jardim da capela atrás de ar puro e algo que ao menos remetesse a silêncio. Encontrou embaixo de uma árvore próxima à cerca e só ao chegar lá notou que alguém tivera a mesma ideia antes dele. Junto a ela, Ivan assistia ao entediante movimento da rua tranquila. Os dois se surpreenderam em sintonia com a repentina companhia de Júlio. Júlio se desculpou e cogitou fazer menção de se retirar. Antes, sorriu sem jeito e estendeu a mão direita para cumprimentar o primo, que retribuiu o gesto. Não se viam há anos, desde que eram adolescentes arrastados pelos pais para festas, jantares e almoços. Foram 2 dos poucos primos que desapareceram dos eventos da família quando ganharam o direito de falta garantido pela idade adulta. Apesar da diferença de 7 meses entre eles, não eram tão próximos quando crianças. O afastamento foi tão natural quanto qualquer outro afastamento que cada um promovia em sua vida, geralmente de forma involuntária pelo instinto de não se aproximar. Antes de se retirar e procurar por outro canto solitário no jardim, garantindo a Ivan o direito de explorador que primeiro encontrou aquela árvore, Júlio achou por bem fazer 2 ou 3 perguntas daquelas que se fazem por educação e nunca levam a lugar nenhum. O que tem feito da vida? Descobriu que Ivan, como ele, era um universitário em fase de conclusão de curso. O primo retribuiu a pergunta, e na interação seguinte os dois descobriram que tinham em comum o fato de ter esperado 1 ano após o colégio para começar a faculdade. Também compartilhavam a impressão de que a espera prevenira escolhas erradas e a sensação de que mesmo assim haviam errado em suas escolhas. No fim, a pergunta acabou levando a algum lugar e novos assuntos se emendaram. Júlio foi ficando embaixo da árvore e a conversa foi rendendo. Tiveram a grata surpresa de se descobrirem parecidos e interessantes um ao outro. Em segredo, achavam curiosa a sensação de conhecer alguém que conheciam desde sempre. A cor do céu mudou sem que percebessem e alguém apareceu para avisar que estava na hora de seguir para o cemitério. Mas já? Perguntou Ivan antes de checar o relógio e ser surpreendido pela quantidade de tempo que havia passado. Havia se preparado psicologicamente para uma longa tarde que acabou se encurtando. Os dois ajudaram a carregar o caixão até o carro. No cemitério, um estava fora do campo de visão do outro durante a derradeira despedida da avó. No estacionamento, se acenaram à distância antes de entrarem em carros que seguiram em direções opostas. Voltaram a se encontrar 4 anos depois no velório de um tio. Ivan estava lá para dar carona à mãe. Planejava deixá-la na capela, permanecer os minutos necessários para cumprimentar uma quantidade razoável de parentes e voltar horas depois para buscá-la. Em meio à distribuição de apertos de mão e sorrisos forçados em resposta a comentários de senhora sobre o quanto ele havia crescido, avistou Júlio na calçada soprando um copo de café. Enquanto Ivan fazia as vezes de motorista, Júlio estava lá porque o tio era um dos poucos familiares com quem ele realmente havia tido proximidade. Por mais avesso que fosse a funerais, a presença neste se fazia necessária. Quando Ivan apareceu dizendo que faltavam árvores às ruas do centro, sentiu alívio. Conversar com o primo seria um reforço valioso para enfrentar a noite. Por parte de ambos havia muito o que atualizar. Mesmo tendo escolhido o curso errado, Ivan trabalhava na área. Foi o trabalho mais conveniente a se aceitar 3 anos antes, e seguia sendo tolerável o suficiente para manter a vida. Júlio, por sua vez, tomara a terrível decisão de procurar algo pelo qual valesse a pena viver. Ganhava pouco e não vislumbrava melhores chances no futuro, mas havia de enfrentar as consequências da escolha que fizera. Com diferenças aqui e ali, partilhavam visões não otimistas da vida. Dividiram alguns pensamentos sobre juntar do chão quaisquer migalhas de
coisas boas no caminho e se virar com o que se tem. Passaram mais tempo divagando e repartindo observações do que falando sobre suas vidas. Nenhum dos dois via nelas algo minimamente interessante ou digno de nota. O máximo que fizeram nesse campo foi conversar sobre o tio falecido. Júlio falou sobre a presença dele em sua infância, valiosa o suficiente para ressoar em sua adolescência e até mesmo na vida adulta, mesmo que com um impacto já reduzido. Não contou ao primo, mas tinha consigo que o velório do tio era o último dentre os parentes que ele julgava necessário comparecer. Para Ivan, o último teria sido da avó se a mãe não tivesse precisado de carona. Nenhum dos dois havia alimentado relacionamentos familiares fora de casa. Júlio sempre se sentira deslocado com a família. Para Ivan, a família não passava de um grupo de pessoas que vez ou outra despendia de alguma cerimônia. Apesar de o número de tios e primos ser grande, não havia ali gente com quem eles se identificassem. Fora uma ou outra exceção por parte de cada, não tinham sentimentos ruins em relação aos parentes, apenas não se sentiam parte daquela unidade. De alguma forma, porém, um representou para o outro uma quebra nesse padrão. Eram parecidos. Se frequentassem os mesmos ambientes, seriam amigos. Ironicamente, a relação que ambos desenvolveram com a família impediu que fosse ela um ambiente em comum. Viraram a noite conversando. Falaram de música, filmes, esportes. Falaram um pouco mais de trabalho e outros pessimismos. Trocaram sugestões de livros e de jogos de tabuleiro. Podiam até ter continuado a conversa em algum outro dia, assunto havia, mas não trocaram telefones. Quando voltaram a se falar, já estavam ambos com 30 anos. Apesar de terem compartilhado a impressão de que o funeral do tio seria o último ao qual compareceriam, os dois estiveram entre os primeiros da família a chegar ao velório de uma tia-avó da qual nenhum deles era próximo. Ivan dava sinais de calvície e Júlio havia ganhado alguns quilos. Se cumprimentaram como velhos amigos que não se viam há anos e foram logo pondo o papo em dia. Ivan seguia no ramo que não gostava, mas que sabia fazer bem. Agora, porém, trabalhava por conta própria, buscando ter mais controle sobre o seu tempo. Júlio seguia fazendo o que gostava e que não o levaria a lugar nenhum. Tinha a impressão de que sua área de trabalho ia se acabando aos poucos, mas planejava seguir nela até que não houvesse mais para onde fugir, a não ser iniciar uma carreira diferente. Trocaram figurinhas do álbum Crise dos 30. Ivan contou que criara uma lista de coisas que queria ter feito quando adolescente e que deixou de fazer durante toda a janela dos 20. Planejava fazer tudo o mais rápido possível, antes que a poeira da crise baixasse e ele perdesse o ânimo. Júlio, por sua vez, passara a questionar uma de suas determinações mais estabelecidas, a de não ter filhos. Estava casado há quase 3 anos e chegou aos 30 com a sensação de que, se fosse para mudar de ideia, esse era o momento. Levava um padrão de vida instável, no entanto, e não via espaço no orçamento para encaixar uma criança. Sem contar o mundo que espera por ela quando tiver a nossa idade, completou Ivan. Tinha isso também. Assim como o primo, insistia no erro de ser bem informado. Ou você se mantém informado sobre o que acontece no mundo, ou você mantém esperanças em relação ao que o futuro nos reserva. As duas coisas não dá. Costumava repetir quando cabia na conversa. Essa, aliás, era a razão principal para que também Ivan não desejasse ter filhos. Mas, ao contrário do que acontecia com o primo, essa era uma decisão que não corria o risco de ser posta em dúvida. A questão dos relacionamentos, em compensação, talvez merecesse atenção. Será que está na hora de eu encontrar alguém? Júlio ficou sem saber o que dizer. Não esperava que o primo lhe pedisse esse tipo de conselho. Eram próximos assim? Pego de surpresa, ficou com a sensação de que foi raso na resposta. Comentou que ele deveria avaliar se isso faz falta em sua vida, que seguisse o próprio ritmo e não se preocupasse com convenções. Estar solteiro aos 30 é o novo estar solteiro aos 20. Quando se encontraram de novo, em outro velório de um familiar qualquer, Ivan havia recém-juntado as tralhas com a namorada. A mudança estava tão fresca que ele ainda se confessava inseguro. É uma decisão importante e a insegurança faz parte, mas logo vocês se adaptam. Espero que sim, até porque tá caro morar sozinho. Dessa vez, havia-se passado menos de 2 anos entre um velório e outro. Júlio já tinha ficado sem falar com amigos por mais tempo,
Passaram as primeiras horas se atualizando sobre o pouco que mudara em suas vidas desde então, e nas horas seguintes retomaram as conversas do último velório, como se as tivessem interrompido na noite anterior. O intervalo relativamente curto entre funerais acabou contribuindo para que eles naturalizassem aquela curiosa relação. De fato, um não tinha o contato do outro, já que ninguém se deu ao trabalho de pedir. Se fosse um problema, porém, seria coisa simples de resolver. Se fosse um problema, mais cedo ou mais tarde, alguém morreria na família e a amizade que se criou entre os dois seguiria de forma absolutamente normal, sem que houvesse qualquer coisa de errado com isso. Quando morreu uma prima de grau distante, de outra cidade em outro estado, Ivan relutou. Precisou confirmar com a mãe se a conhecia pessoalmente. A mãe disse que sim, mas não tinha certeza. Considerou que Júlio talvez a conhecesse melhor e decidiu pegar a estrada. Júlio, por sua vez, nunca tivera contato com a prima, e fazia as contas para saber se realmente tinha com ela algum grau de parentesco. De qualquer forma, talvez Ivan fosse mais próximo, e já tinham alguns anos desde que vira o primo pela última vez. Então, depois de pouco mais de 2 horas de viagem, lá estava ele no velório. Com o passar dos velórios, os assuntos foram amadurecendo junto com eles. Nos primeiros falavam sobre os gostos em comum, dividiam filosofias e angústias profissionais. Depois foram abrindo, aos poucos, espaço para falar da vida, por mais que não tivessem do que se orgulhar, ou justamente por conta disso. Agora encontravam em suas conversas a segurança de que seriam entendidos e a satisfação de que entenderiam o outro. Contavam das próprias vidas de forma que não eram capazes de conversar com mais ninguém. Talvez pela despreocupação de saber que, havendo arrependimento por qualquer coisa dita, estavam protegidos pela distância entre aquele funeral e o próximo. Talvez por saber, conscientemente ou não, que não havia ninguém no mundo mais parecido com um do que o outro. No velório de um tio que já estava bastante idoso, Júlio confessou que um novo medo vinha pondo em dúvida sua decisão de não ter filhos. Tocou no assunto enquanto observava as 3 filhas do recém-falecido, que passavam o mesmo aspecto de um misto de luto e paz. Veja o tio, por exemplo. Passou seus últimos anos dependendo de alguém para tudo, e tinha ao lado pelo menos uma das filhas quando ele precisava. Eu já tenho a desvantagem de ser pobre. Se um dia eu me aposentar, será com um valor mínimo. Talvez mal dê para remédios e para o básico, então não vou poder pagar por ajuda. E se eu precisar de alguém para cuidar de mim? O que é feito de um velho solitário e pobre? Você tem mais gente na sua família, não vai ficar sozinho. Eles terão outros para cuidar, não seria justo se eu sobrasse para alguém que não planejava me ter como uma responsabilidade. Eu sei que um dia meus pais podem ser minha responsabilidade. Como filho, eu estou pronto para assumir essa posição. Mas se eu não tiver filhos, como fica quando chegar a minha vez? Eu posso dar trabalho, eu posso dar custos. Me assombra a ideia de que no final outros precisem dividir comigo o fardo do meu fracasso. Ivan via fundamento no que o primo dizia. Por esse motivo, procurava não pensar no futuro. Preferia esperar que o acaso o protegesse. Que o mundo acabe antes de chegarmos nesse ponto, brincou, e sorriram juntos para o abismo. Amém. Estavam nessa amizade dependente da colaboração indesejada de familiares há 15 anos. E 15 anos depois, a dinâmica da relação entre eles seguia sem ser um dos assuntos que se empilhavam nas horas de conversas que os dois mantinham quase sem intervalos. Se por um lado não falavam sobre, por outro refletiam com frequência. Ivan via certa filosofia na relação. Se mantivessem um contato mais frequente do que um intervalo entre um funeral e outro, provavelmente seriam sim amigos. O primo parecia ter as qualidades que ele valorizava em quem se quer manter por perto. Mas talvez a amizade com Júlio fosse interessante apenas pelas condições nas quais ela se mantinha. Se um tivesse livre acesso ao outro, ficariam os dois expostos ao risco do comum. Seriam meros amigos ou colegas, ou pior, primos. Trocariam mensagens, ligações, tomariam cafés, comeriam churrascos, festejariam aniversários, mas não teriam, eventualmente, a agradável surpresa de longas horas de conversas com um quase desconhecido. Já Júlio mantinha esse afastamento com a mesma naturalidade não intencional que conservava todos os outros. Não tinha o hábito de procurar seus amigos, não fazia por mal, simplesmente se ocupava com suas distrações. Se amarrava nelas em uma relação de dependência, em uma constante necessidade de manter a cabeça ocupada para não precisar pensar, pois pensar não costumava trazer boas coisas. Geralmente funcionava, mas era uma missão solitária, egoísta e criava em torno dele um espaço apertado,
difícil de incluir companhia. Vez ou outra era tomada por um ímpeto de conseguir contato com o primo e pôr a conversa em dia sem depender da morte de alguém. Mas o ímpeto era contido por conclusões de que era melhor não incomodar ou melhor fazer isso depois. E no depois não havia qualquer sinal de ímpeto. Foram longos 39 meses até que um parente morresse. Para ambos foi um período de crescimento da solidão. Se aos 20 e poucos se aproximaram compartilhando a sensação de se sentirem deslocados na família, aos 40 começavam a se sentir deslocados entre os poucos amigos que conservavam. Gastaram voltas no relógio falando sobre como seu círculo social mingua à medida que os anos passam. E ainda assim, nenhum apresentou a ideia de aumentar esse círculo um com o outro. Se ao menos fossem presentes na família. Encontros aconteciam aqui e ali, mas um não ia, sabendo que o outro não estaria lá. E para além de conversar um com o outro, não havia mais o que fazer nessas festas, almoços e jantares. Certa vez, Júlio viu Ivan em um centro comercial. Abriu um sorriso de agradecimento pelo presente que o acaso proporcionara. Não dependeria de tragédias como um falecimento ou sua patológica incapacidade de entrar em contato com alguém. Bastava ir até lá e dar um oi. Estava prestes a fazer isso quando uma mulher se aproximou do primo. A distância parecia tensa ao falar com ele. Talvez fosse a esposa, achou melhor não interromper. Esperou por 1 minuto ou 2 e logo ficou sem tempo. Precisava ir embora, ficaria para uma próxima. Ivan também havia visto Júlio nesse dia. Estava esperando por um cliente quando o avistou de longe. Torceu para que o cliente aparecesse logo para que ele pudesse resolver a questão e tirar um tempo para conversar com o primo. Mas quem apareceu foi sua sócia, trazendo más novas. Dores de cabeça que apenas seus clientes tinham talento para criar. Quando terminou a conversa, já tinha perdido Júlio de vista e depois não conseguiu reencontrá-lo. Em casa teve vontade de ligar para o primo, contar que o vira. Tinha o número, que conseguiu com a mãe em algum momento durante os mais de 3 anos em que nenhum parente fizera o favor de morrer. Com o telefone em mãos, pensou e repensou até não ver motivos para a ligação àquela hora da noite e deixou para uma próxima. Também Júlio passou por um ritual parecido de iniciativa, reflexão e desistência. Já estavam ambos habituados a isso. Tantas vezes pensaram em pretextos para um telefonema, mas terminavam todas elas se desencorajando. No caso de Júlio, o episódio serviu de impulso para uma resolução que se manifestou com quase 20 anos de atraso. Iria propor ao primo que atravessassem esse limite mínimo para a amizade, que se ligassem, trocassem mensagens e se vissem em outros ambientes além de centros comunitários, capelas mortuárias e cemitérios. Guardou a sugestão para o velório seguinte. Achava apropriado que a ideia fosse tema do próximo encontro entre os dois, quando o luto expõe aos que ficam a brevidade da vida. Tinha a impressão de que Ivan haveria de concordar. No velório seguinte, apresentaria ao primo a proposta de que os dois se tornassem novos velhos amigos. Mas o velório seguinte foi o seu. Familiares compareceram em peso. Tinham Júlio como alguém presente na família. E a todos os funerais, sempre um dos primeiros a chegar. Por mais distante que fosse o grau de parentesco, lá estava ele para prestar suas condolências. Era natural que retribuíssem a reverência. Na capela abarrotada, a ausência mais sentida pelos parentes foi a do primo Ivan. Lembravam como os dois andavam sempre juntos, tinham uma amizade de se admirar. Achavam uma pena que ele perdesse a oportunidade de se despedir de alguém tão próximo. Ivan, porém, não via mais motivo para comparecer a funerais de familiares. Se tivesse fechado essa conta décadas atrás, quando planejara sua última ida a um enterro, teria se poupado da dor e do arrependimento que agora o atingiam. Mais do que isso, se tivesse incluído Júlio em sua vida, teria aproveitado o prazer de sua companhia por mais do que algumas horas somadas em um intervalo de décadas. Conseguira errar em uma escolha fácil. Não se sentia digno de uma despedida. E essa é uma despedida que vale só para os que ficam. Desacostumado com o luto, foi por ele levado para a culpa dos caminhos que não tomou. Castigou-se com tudo o que perdera antes de perder o primo e que agora não poderia recuperar. Lhe doía pensar na ligação que nunca fez, na mensagem que nunca mandou, no café que nunca marcaram, no amigo que nunca teve. Um karma e o cruzamento. Era noite. O locutor de um programa de rádio alheio anunciara há pouco o horário, 10h40. A bateria do celular acabou logo depois, deixando-o em um incômodo silêncio. A neblina limitava seu campo de visão. Densa, ela fazia seu moletom brilhar à luz dos postes. Não havia movimento algum.
O único som a acompanhá-lo era um mecanismo primitivo de sua bicicleta em funcionamento. Completamente sozinho, sentia-se pedalando no meio do nada. Em meio à névoa, um homem surgiu no limite do seu campo de visão e ofereceu uma nova atenção para os seus pensamentos. Sentiu-se inquieto. O homem vestia um capuz e caminhava no mesmo sentido que o seu. Passou a pedalar mais devagar, reduzindo a velocidade e retardando a aproximação. Não tirava os olhos do estranho à sua frente. Concentrou-se nele tal qual foi um felino numa presa, ao preparar-se sorrateiro para o bote. Absorto, foi despertado por uma cena que o desnorteou. No intervalo de um susto, um carro atravessou a avenida pela qual ele e o estranho avançavam ainda distantes um do outro. O veículo freou já incapaz de parar antes de acertar o sujeito ou desviá-lo, arremessando-o longe com a força do impacto. O som dos pneus derrapando ao serem freados bruscamente e o baque do corpo chocando-se com o capô trouxeram-no de volta à realidade. Ainda incapaz de acreditar no que acabara de presenciar, pôs-se inconscientemente a aumentar a velocidade apressando-se. Pedalava ofegante sob a bruma. O carro estava parado e não havia nenhum movimento em seu entorno. Aturdido, chegou ao local do acidente, parando em frente ao veículo e soltando involuntariamente a bicicleta no chão. Teve sua atenção voltada imediatamente ao carro. As luzes de alerta piscavam invariavelmente. O sistema de airbags havia sido acionado e ele estava fechado. Vazio. Considerando a possibilidade de ter alguém escondido lá dentro, tentou abrir as portas, trancadas, todas. Olhou pela janela, vasculhando cada espaço em seu interior. Não havia ninguém. Impossível. Se alguém tivesse saído, eu teria visto. Ainda sem entender, lembrou-se do homem que havia sido atropelado e se apressou a ir atendê-lo. Seu corpo não estava próximo ao carro. Estranhou. Começou a caminhar, se distanciando, olhando em volta e mais adiante à sua procura. Nada. Sentiu o pânico aumentar à medida que aumentava também seu campo de busca. Sem nada encontrar. Onde diabos ele se meteu? Confuso, voltou em direção ao carro, procurando qualquer coisa que o ajudasse ou explicasse o que estava acontecendo. Notou então a alguns metros de distância do para-choque algo que antes deixara passar despercebido. De longe, um pequeno ponto no asfalto escuro. Aproximou-se vagarosamente, aflito. Parou diante do pequeno pedaço de papel retangular caído no chão. Olhou-o receoso. Agachou-se lentamente e juntou-o com as mãos trêmulas. Encarou o documento e arrepiou-se com as pequenas manchas de sangue nas bordas. Nunca vira algo parecido. Muito gasto, o papel era nitidamente antigo. De que século é isso? Tentou ler, mas as letras e números estavam borrados, ilegíveis. Curioso, virou para conferir o outro lado e empalideceu com a imagem que vira no retrato. Seu próprio rosto. Encruzilhada. Diana sentiu o nariz e a testa arderem de encontro ao asfalto e resolveu assumir o risco de levantar a cabeça por um instante. Viu os saqueadores encherem uma picape com os suprimentos que a comunidade havia conseguido estocar para os próximos meses. Fez uma conta rápida de crianças e adultos que não teriam condições de aguentar a escassez dos próximos dias. Sabia que não era a única a já começar a estimar quantos morreriam se sobrevivessem àquele saque. O bando parecia bem armado e matou os infelizes que tiveram o azar de estar de guarda na hora do ataque. Mas Diana não via naquele grupo a disposição para ir além disso. Pela sua experiência, o encontro deles com aquela vila ideal para uma pilhagem não era mais do que uma feliz coincidência. Alguns pareciam estar se adaptando com suas armas, os carros tinham pneus decentes e vinham carregados. Provavelmente vinham de Foz do Iguaçu e só estavam ali de passagem. Bastava não provocá-los. Sentiu uma dor lancinante nas costelas. Se contorcendo, viu as botas que a chutaram se aproximarem do seu rosto. "Eu falei, cara no chão!" esbravejou o homem que agarrou seus cabelos e empurrou seu rosto contra o asfalto. Enquanto tentava recuperar a respiração, ouviu uma voz familiar gritar "Deixa a menina!" e ser seguida por novos sons abafados de espancamento. Sabia que bastava o primeiro tiro para que eles decidissem matar todos. Torceu para que os seus seguissem sofrendo em silêncio e que as surras bastassem para dar conta da adrenalina dos forasteiros. Perto dela, um choro de criança ameaçava se formar. Em resposta, a mãe sussurrava que tudo ficaria bem, que logo passaria, que tivesse calma. Com o rosto no chão, Diana apertou os olhos. Visualizava os saqueadores se agitando, temendo o risco de uma insurgência. Se fossem inexperientes, poderiam se afobar. Afobados, fariam uma chacina. Ela podia sentir dedos alheios coçando junto ao gatilho. Depois de tudo, teria um fim patético, morta por um ninguém.
Seria essa a pior parte? Com o tempo que tinha para pensar no assunto, decidiu que sim. Já terminamos aqui, gritou alguém. Bora! Os passos que antes a chutaram voltaram a se aproximar. O sujeito se ajoelhou ao seu lado e o metal gelado da arma tocou sua nuca. Cara no chão, sem gracinha, tô de olho em você. Diana não produziu som sequer. Os carros tiveram seus motores ligados e o homem permaneceu ali. Eram os últimos segundos para ele tomar uma decisão. Um som de buzina soou como uma sirene na madrugada. O sujeito se levantou rapidamente e correu em sua direção. Foi só quando não se podia mais ouvir os carros que as pessoas começaram a se levantar. O som ambiente se converteu imediatamente em uma mistura de choque e luto. Alguns carregavam o trauma de passar por um ataque de bando pela primeira vez. Outros, como Diana, já estavam acostumados com pilhagens. A atenção de Diana seguiu diretamente para os que caíram em combate. Tivesse o ataque ocorrido 3 horas mais tarde, seria o corpo dela um dos que formavam poças de sangue nas ruas. Eram apenas soldados improvisados, voluntários, que mal aguentavam o peso de uma arma. Não tiveram a menor chance. Assim como não teria qualquer pessoa daquela vila que estivesse de guarda. A comunidade pacata fora finalmente tocada pela guerra. Desde que se instalara ali meses antes, sabia que mais cedo ou mais tarde esse momento chegaria. Nenhum lugar nesse mundo estava imune aos efeitos do seu fim. Nas próximas horas enterrariam corpos. Nos próximos dias passariam fome e depois mais corpos. Já testemunhara esse ciclo antes. Nessas horas, sentia o fantasma do arrependimento espreitando de longe. Muitos anos tinham ficado para trás desde o início daquilo tudo. Já não sabia dizer quantos, pois beirava o impossível medir o tempo depois que o calendário ficou para trás. Lembrava, no entanto, que ainda não tinha completado 19 anos quando Moros a contratou pela primeira vez. Conhecia o mito em torno de seu nome. Demorou a ter certeza de que não era alvo de brincadeira de alguém. Foi uma hacker prodígio. Ganhou notoriedade na adolescência, tinha respeito no meio. Mas vinha passando alguns anos evitando chamar atenção, sabendo que entrara no radar de autoridades com as quais ela não queria gastar energia. Àquela altura, não achava que seu nome ainda seria lembrado, sobretudo por alguém do tamanho de Moros. No início, ele quis socializar, tinha curiosidade nela, queria observar o mundo sob seu ponto de vista, até que um dia apareceu com uma ideia que precisava ser assimilada em partes, um plano de proporções que não cabiam na vista. A colossal máquina que conduzia já estava em movimento, era irrefreável e a jovem hacker parecia uma peça sob medida para suas formidáveis engrenagens. Foi então que percebeu que as conversas iniciais funcionaram como uma entrevista. Imagino que você esteja familiarizada com a trilogia do fim do mundo. Era uma das poucas pessoas no planeta que poderiam responder sim àquela pergunta. Soube imediatamente que a pergunta era retórica, e meses mais tarde que Moro só entrou em contato com quem conhecia o assunto. A trilogia do fim do mundo era formada por estudos feitos por pesquisadores notáveis. 3 estudos aprofundados realizados em diferentes países, circunstâncias e períodos. Nenhum dos profissionais envolvidos chegou a ter contato com as outras 2 pesquisas, e todos os materiais viraram segredos de diferentes estados. Quem não deu garantias de que se calaria, foi calado. Além do absoluto sigilo, o que as pesquisas tinham em comum era o diagnóstico derradeiro, o prazo de validade da humanidade, enumerando os mesmos motivos. Cada trabalho da trilogia desenhava uma trilha para o fim do mundo, seguido de uma variedade de catástrofes que se encontrariam em uma cadeia de eventos a qual os hackers que tiveram acesso aos estudos batizaram de encruzilhada. O nome parecia apropriado para o fatal cruzamento de tragédias anunciadas. Estiagens que deixariam moradores das maiores cidades do mundo sem acesso à água, temperaturas extremas que levariam a recordes de mortes causadas pelo calor, quebras sucessivas de safras que transformariam alimento em arma, desastres ambientais que matariam milhões e deixariam outros milhões desabrigados, fluxos migratórios que seriam impossíveis de absorver, sistemas de saúde que entrariam em colapso, indústrias de desinformação que aumentariam o pânico em sociedades desesperadas, trabalhadores trocados por inteligência artificial que dariam início a revoltas em grandes centros urbanos, democracias fracas que seriam incapazes de responder às crises que se empilhavam, massacres de pessoas pobres que aconteceriam sem o cuidado da mentira como pretexto, conflitos entre nações que escalariam em meio à crescente tensão global, bombas nucleares que cairiam como desfecho natural. A encruzilhada seria o marco do fim e todos os 3 estudos estimavam anos prováveis para ela ocorrer, e todas as previsões se encontravam em um mesmo intervalo de tempo. Nós não chegamos em 2050, declarou Moros. E aqui entra a parte que merece a nossa atenção. Os homens que empurraram o mundo em direção ao seu fim
Sabem que isso vai acontecer e não vão fazer nada para evitar, eu sei. A questão não é o que eles não vão fazer, é o que vão fazer. Veja, se eu sou um bilionário que tem governantes no bolso e sei que em 30 anos haverá um inferno na Terra, eu vou usar os recursos que eu tenho para construir uma suíte no purgatório. Se eles sabem onde mais vai faltar água e comida, onde o calor ficará além do que o corpo humano pode aguentar, onde as bombas nucleares vão cair, eles sabem onde se esconder para sobreviver em paz ao fim do mundo. Eles vão se preparar, eles estão se preparando, porque a essa hora é mais fácil se preparar do que fazer algo contra o inevitável. Os homens que vão causar o fim do mundo são os que menos sofrerão com ele. Você acha justo? É justo que eles não sofram o mesmo que a gente vai sofrer? Que consigam simular uma vida normal enquanto o mundo acaba? É injusto, mas também é inevitável. Você mesmo disse. Não há nada que se possa fazer para ganhar tempo para a humanidade. Eu não estou falando em ganhar tempo. Diana silenciou diante da tela. De repente, tudo fez sentido. Moros não entraria em contato com alguém que também sabia o quão contados estavam os nossos dias para se queixar das injustiças do mundo. Ele estava ali para recrutá-la para uma missão, e ela acabara de entender qual. Dessa vez foi ela quem fez uma pergunta já sabendo da resposta. Do que você está falando, Moros? Em antecipar o fim do mundo. Foi então que ele apresentou um engenho que já estava em pleno funcionamento para pôr o plano em prática. Pessoas em altos escalões de governo, serviços secretos, corporações, bancos, big techs. A base invejável de dados sigilosos, o acesso livre a informação confidenciais, os programas que vinham sendo criados e aprimorados para conceber o mais puro caos. Diana achou difícil de acreditar. O que Moros descrevia parecia um delírio. Quis saber qual era o plano. Quando tudo estiver pronto, vamos fazer sumir dinheiro. Qualquer patrimônio que for digital irá desaparecer. Valores, dívidas, ações, propriedades, moedas, tudo. Não me parece que isso seja possível. Nós vamos provar que é. Moros falou ainda em ataques virtuais simultâneos, divulgação de dados e documentos sensíveis, desativação de sistema de segurança, bloqueio de canais de comunicação de autoridades, estímulos a conspirações e outras ideias que desafiavam a razoabilidade. Guerras civis se espalharão como o coronavírus. E em quantos anos isso aconteceria? Agora não faltam muitos. Você seria fundamental para a fase final, que começa agora. Diana não parecia convencida. Você está no Brasil, certo? Então você não está na rota das bombas nucleares, já é uma vantagem. Se a trilogia estiver certa, e ela está, você teria menos de 50 anos quando a encruzilhada chegasse. Ainda teria muito a perder. Nós estamos falando em adiantar em uns 20 anos algo que vai acontecer de um jeito ou de outro. Menos calor, mais água, maior acesso a alimentos. E bilionários sofrendo como nós. Nós vamos garantir que o fim do mundo também chegue para eles. Quando disse sim, Diana soube que a partir daquele momento seria vigiada 24 horas por dia e que não daria um clique sem que Moro soubesse. O medo não fez parte de sua decisão, mas desconfiava do que aconteceria se tivesse negado a proposta. A certeza veio meses depois, quando soube do mistério de um hacker chileno com perfil e ideias parecidos com os seus que foi encontrado morto em casa. A cartilha apresentada por Moro se provou correta 4 anos após a primeira conversa entre eles. A despeito de uma falha ou outra, o infame plano cumpriu seu propósito, e não demorou muito para que o desaparecimento de patrimônio desembocasse em conflitos armados. Em pouco tempo passou a prevalecer a narrativa de que as cifras que sumiram jamais voltariam a aparecer. O pânico se espalhou da base ao topo da pirâmide. O dinheiro deu sinais de que perderia seu protagonismo e as bombas começaram a cair. A poeira que baixou quando as explosões cessaram mostrou que nações também haviam chegado ao fim. No que sobrou do mundo, o Estado perdeu sua razão de ser. Mais uma vez, reinava solitária violência. Nos mais variados cantos do planeta, milícias e bandos como o que saqueou a comunidade tinham o domínio naquela nova sociedade sem regras. Mesmo acostumada com a barbárie, porém, Diana não conseguia evitar que alguns golpes ainda fossem capazes de abalar o que lhe restava de humanidade. Em pé diante do corpo de José, lhe doeu pensar que enterraria o único amigo que ainda conservava. Se conheceram anos antes e foram uma companhia um do outro desde então. Ela acabara de voltar para Curitiba logo após o fim da Primeira Guerra Civil na capital, e ele vinha da Lapa, onde havia ficado desde que estourou o fim do mundo. Quando as guerras começaram, José foi parar em uma fazenda, acreditando que encontraria mais segurança no campo. Foi aceito pelos funcionários e passou a ajudar nos trabalhos. Tendo o dinheiro perdido sua função,
Todos trabalham em troca de teto e alimento, e logo perceberam que, naquele momento, viver em um lugar autossustentável era objeto de sorte. Bastava que se ajudassem. O dono da fazenda, no entanto, não tinha a mesma percepção. Achava que seguia ele no papel de patrão e os outros como serviçais. Na função de dono, quis manter o controle sobre os mantimentos, que seguissem ele, a mulher e os filhos com o necessário para viver bem, e ficassem os funcionários com o que sobrasse, que haveria de ser suficiente. Os trabalhadores contestaram. Não só a distribuição era injusta, como também ele e sua família não ajudavam nas plantações e nos tratos dos animais. O mais correto seria uma divisão justa da comida e dos trabalhos. Mas isso é um absurdo! Vocês estão na minha casa e comendo a minha comida. Eu já faço o favor de deixar que fiquem e que comam, e vocês ainda ousam querer ditar regras? O senhor me desculpe, interveio um dos trabalhadores. Mas as coisas mudaram. O senhor já não tem mais autoridade sobre a gente. Agora todo mundo tem que trabalhar e comer igual. Ninguém é mais que ninguém aqui. Ultrajado, o dono da fazenda sacou uma pistola e apontou para os funcionários. Bradou que quem mandava ali era ele, que de agora em diante controlaria com rigor a rotina dos criados e que expulsaria os maus elementos que não aceitassem suas ordens. Vagabundo aqui não se cria. Mandou que saíssem e que ficassem longe do armazém, pois não estavam autorizados a comer de sua comida. Naquela noite, José e os outros 2 trabalhadores entraram na casa enquanto a família dormia e mataram o dono da fazenda. O sujeito chegou a acordar com passos no quarto e pôde ao menos morrer sabendo por quê. A família concordou em participar dos trabalhos na fazenda, em troca de não ter o mesmo destino do pai, e a vida ali funcionou bem por cerca de 1 ano. Certa tarde, saqueadores surgiram para roubar animais da criação e mataram todas as pessoas que viram pela frente. José conseguiu fugir e chegou em Curitiba semanas depois. Diana se interessou por sua história e os 2 passaram os anos seguintes como cúmplices na ingrata missão de continuarem vivos. Eles jamais saberiam, mas a história de José tinha, na verdade, um enredo comum em mansões e fazendas mundo afora. Patrões que teimavam em se colocar no topo de hierarquias que não existiam mais, sem perceber que seu valor estava no dinheiro e que o dinheiro não tinha mais nenhum valor. Homens que morriam por se negarem a aceitar a perda do direito de patrão. Diana pensava agora nos próximos passos. Não via sentido em continuar naquela vila em Fazenda Rio Grande, vendo a morte aparecer aos poucos, levando um de cada vez, pois não havia provisões suficientes para todas aquelas pessoas. Talvez precisasse voltar para a capital. A milícia que a tinha jurado de morte não existia mais. Soube que os poucos membros que restaram fugiram para o interior, desorganizados sem o comandante que ela matou. Enterrou o amigo sabendo que um dia terminaria ela em uma cova improvisada. Se perguntava até quando conseguiria sobreviver. Sozinha de novo e sem ter o que comer, tomaria a estrada desarmada em um mundo dominado pela violência. Encontrava na história de José um lembrete de por que aceitou ser parte de um movimento que descobriu a humanidade na beira do abismo e optou por lhe dar o último empurrão. Seria um erro pensar nos próprios problemas. Enquanto vivesse, haveria de testemunhar novas tragédias do constante estado de guerra de uma terra sem lei. Como qualquer outra pessoa, lutaria para sobreviver nos escombros de um mundo que acabou. Fez essa escolha anos atrás. Emílio. Segunda-feira é um dia horrível. Emílio sempre soube disso, mas aquela segunda estava especialmente insuportável. Ele não sabia o motivo, só sabia que estava difícil conter o ímpeto de correr para casa sem olhar para trás, sumir dali ou sumir simplesmente. Algo o incomodava desde o dia anterior. A princípio não deu muita atenção, pois fim de domingo sempre o deixava para baixo também. Com 7 dias em uma semana, ele só sentia-se bem nas noites de sexta e aos sábados. 5 noites por semana deitava-se para dormir, lamentando por ter de acordar cedo no dia seguinte, e pelas 12 horas que se seguiriam entre expediente, horário de almoço e o tempo perdido no trânsito. E que tempo não é perdido nessas horas todas? 5 manhãs por semana acordava esperando ansioso pela chegada da noite para poder dormir de novo. Se houvesse no mundo um sentimento mais infeliz do que este, ele desconhecia. Esse amontoado de pensamentos começava a tomar conta de sua cabeça sem ter com o que ocupá-la. Queria desesperadamente ir para casa, mas fazia pouco mais de 2 horas que estava no serviço. O dia seria longo. A hora do almoço demorou a chegar. Quando chegou, a primeira coisa que Emílio fez foi correr para a rua. Precisava de ar. Viu seu ônibus parar no ponto e correu para alcançá-lo.
Quando conseguiu e o ônibus arrancou, sua rotina estava oficialmente quebrada e isso o deixou eufórico. Mais de 1 hora de viagem e tudo o que ele fez foi observar as pessoas apertarem a campainha para o ônibus parar, ansioso por sua vez, tentando ignorar a sensação de que as paredes encolhiam. Quando chegou ao seu ponto, desceu apressado. Não deu mais que 5 passos antes de voltar a correr. Corria com vontade, pois quanto mais corria, mais distante estava de seu cotidiano. No peito surgiu um incômodo qualquer que não era exaustão, e ele começou a chorar sem saber por quê. Chorava e corria, lágrimas e suor mesclando-se no rosto úmido. Entrou em casa tomado pela afobação. Deitou-se no chão da sala e ficou por lá, dando às lágrimas o tempo que lhes fosse necessário. O alívio que sentiu naquele momento não foi o suficiente para impedir o habitual lamento pelo dia seguinte, quando se deitou novamente à noite, dessa vez para dormir. Acordou no mesmo horário, com o mesmo toque do mesmo despertador. Tomou o mesmo café, vestiu a mesma roupa e jogou nas costas a mesma mochila. Pegou o mesmo ônibus e parou no mesmo terminal. Sentiu a presença de um mesmo pensamento e dessa vez teve uma reação diferente. Sempre se perguntava: quão longe eu posso chegar a partir daqui sem pagar outra passagem? Calculou qual entre todos aqueles ônibus o levaria até o terminal mais distante e entrou nele. Assim se seguiu de terminal em terminal até o momento em que não reconheceu nenhuma das linhas disponíveis e escolheu uma por instinto. Foram 30 minutos de viagem por uma região em que ele nunca estivera até o ônibus parar e o motorista anunciar: ponto final! Olhou em volta. Era o único passageiro. Desceu sem jeito na rua desconhecida e contemplou o céu azul da manhã agradável. Sentiu-se bem. Sabia que estava longe de sua casa, de seu trabalho, de sua rotina, mas cogitou que poderia não ser longe o suficiente. Ouviu um barulho de rodovia e o seguiu. Caminhou por poucos minutos até alcançá-la. Seguiu pelo acostamento até o primeiro caminhão parar. — Tá indo para onde? — gritou o caminhoneiro. Emílio ficou sem resposta e em nenhum momento havia pensado em algum lugar para ir e precisava. — Para longe — gritou de volta em resposta. — Mas é nessa direção — concluiu apontando para frente. Foi com o sujeito até o fim de sua viagem. Ajudou a descarregar o caminhão em agradecimento. Sem carga e dando início à viagem de volta, o caminhão deixou para trás Emílio e sua mochila. Espantou a fumaça de óleo diesel para longe de seu rosto e seguiu aleatoriamente pelas ruas da cidade, da qual já esquecera o nome. Caminhou por 1 hora ou mais. Só parou quando viu uma placa onde se lia acampamento. Passou pelo portão logo abaixo dela para entrar no que era só o começo de uma grande área verde. Poucas barracas estavam montadas por ali. Dirigiu-se até a recepção do lugar que estava vazia. Não quis chamar por ninguém, preferiu esperar. Enquanto esperava, avistou 2 cachorros brincando no gramado. Distraído, percebeu que poderia passar um dia inteiro assistindo aquilo. Alguns espetáculos são bastante simples, não é mesmo? Perguntou uma voz feminina atrás dele. Virou-se para encontrar uma mulher de roupas leves e aparência serena. — Você está procurando alguém? Perguntou ela. — Não, eu só vi a placa e entrei. Fiquei curioso para saber se há alguma trilha por aqui ou algo do tipo. — Algo do tipo? Ela sorriu enquanto repetia suas palavras, deixando-o sem jeito. — Tem sim, uma trilha logo ali. Apontou para a esquerda com a cabeça. — Estamos indo para lá agora mesmo. Quer ir junto? — Claro, seria ótimo. Ela passou por ele e caminhou em direção às barracas. Ele supôs que era para segui-la e assim o fez. Passaram juntos de um grupo de 3 pessoas. — Trouxe mais um amigo para ir com a gente, anunciou ela, e em questão de segundos estavam partindo. Caminhar no meio do mato com um grupo de desconhecidos não era bem o que Emílio estava planejando para aquela terça-feira, mas algo lhe dizia que tudo ocorria conforme deveria ser. No meio da trilha, cada um caminhava no próprio ritmo, a certa distância do restante do grupo, como se quisessem desfrutar do momento a sós. Na sua privacidade, Emílio fechou os olhos e parou para ouvir a natureza, que gritava a liberdade em incontáveis sons distintos. O canto dos pássaros era a parte mais nítida daquela sinfonia. Os pássaros que tantas vezes ele vira presos em gaiolas mostravam a razão de tudo aquilo ser tão libertador. — Eu entendo vocês, disse para o alto, ainda de olhos fechados, tentado a se juntar ao canto dos que não estão aprisionados. Agora eu vejo que a vida não deve se passar dentro de uma gaiola. — E você vai saber reconhecer as armadilhas? Perguntou a voz que agora lhe era conhecida. Emílio abriu os olhos para encará-la enquanto procurava a resposta. No curso da vida que ele acabara de descobrir, ela parecia uma veterana. — Eu espero que sim, respondeu. — Você sabe?
A gente aprende com o tempo. Quer ver mais um espetáculo gratuito enquanto isso? Ele só concordou com a cabeça e seguiu-a para onde quer que ela o estivesse levando. Caminharam até as árvores ficarem para trás e o ponto mais alto daquele morro ser alcançado. De lá não viam nada além do verde das árvores e o azul do céu, e não ouviam nada além do vento. Emílio nunca se sentira tão vivo. Naquele momento soube que este era o fim do personagem que ele carregara consigo durante toda a sua vida. Lembrou então de todas as histórias que conhecia em que os protagonistas morriam no final, dando-se conta de que na sua era diferente. No final da sua história, o protagonista vivia. Este conto faz parte do livro O Medo, a Morte e Outras Inconveniências, do autor Felipe Matoso. Este livro foi publicado com recursos do Governo Federal por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, selecionado no edital de chamamento público número 01/2025 da Secretaria de Cultura de Fazenda Rio Grande. Estalos na penumbra. Plaque, plaque, plaque. A torneira do banheiro pingando incessantemente deixava Bárbara aflita. Percebeu o problema assim que chegou da faculdade, passando 10 irritantes minutos tentando fechá-la sem sucesso. Plaque, plaque, plaque. Finalmente se contentou em encontrar uma posição em que o interminável gotejar fosse mais contido e colocou uma vasilha embaixo dela para que a água ao menos não fosse desperdiçada. O barulho, contudo, não cessara. Aumentou o volume da televisão para encobrir o som da goteira, mas ele parecia ter se instalado em sua cabeça. Plaque, plaque, plaque. Concluiu que não teria sossego enquanto não consertasse a bendita torneira. A caixa d'água ficava acima do forro, entre o banheiro e a cozinha. Lá em cima, como de costume, estava um forno. Com uma pequena lanterna em mãos, engatinhou com dificuldade por cima das vigas até o registro. Enquanto fechava, sentiu um arrepio na nuca, como se houvesse alguém logo atrás espiando-o a trabalhar por cima do seu ombro. A sensação causou-lhe um frio na espinha. Lutando contra a própria curiosidade, conseguiu não olhar para trás. Havia assistido filmes de terror o suficiente para não reagir a esse tipo de situação. É assim que as pessoas morrem. Apressou-se em terminar o que estava fazendo e desceu de volta. As pernas bambas que se esticaram ansiosas até a escada quase a derrubaram. Ocupou a cabeça com a tarefa e consertou a torneira sem dificuldades. Ao terminar, descobriu-se receosa em subir de volta. Examinando o alçapão aberto no teto, conseguia sentir seu calor abafado ali de baixo. Tirou do bolso um laço de cabelo e prendeu seus cachos em um coque. Não tinha dúvidas quanto ao que pensou ter sentido, mas era orgulhosa demais para usar isso como pretexto para não subir lá e ligar o registro novamente. Subiu 3 degraus e estacou. Parada no meio da escada, se sentiu idiota. Decidida, içou-se pela abertura e se sentou em uma ripa próxima à borda. Olhou em volta, espalhando a luz da lanterna por todos os cantos daquele ambiente escuro e vazio. Conforme seu lado racional previa, não havia ninguém lhe fazendo companhia. Agora é só acabar logo com isso. Mesmo convencida de que não havia nada de errado, não conseguia evitar a apreensão que sentia. Precipitou-se no desajeitado caminho até o registro e logo se arrependeu da própria afobação. Por causa da pressa, se desequilibrou por um instante e por muito pouco não caiu. A lanterna, entretanto, escapou de sua mão e rolou pelo forro, parando em um ponto logo acima da sala. Parabéns! Por sorte, a luz parou voltada para ela, iluminando o trajeto por cima das vigas. Engatinhando com cuidado, aproximou-se do objeto com certa demora. Quando teve o equilíbrio necessário para se esticar sem perigo, sentiu novamente o calafrio na nuca. Todo seu corpo se retesou. Respirou fundo, tentando ignorar a sensação e não se afobar. Estava conseguindo até tocar a lanterna, quando sentiu o peso de uma mão pousando suavemente em seu ombro direito. Bárbara amoleceu. Perdendo as forças e o equilíbrio, pendeu para frente, caindo sobre o forro que não resistiu ao baque. Quando a madeira se partiu, seu corpo passou por ele rumo ao piso da sala, girando numa tentativa desesperada de se segurar em algo. Durante a queda, vislumbrou uma figura humana de chapéu, revelando-se pela abertura que ela causara no teto. Alcançou o chão antes que pudesse reconhecer a imagem nas sombras. Desacordada no tapete felpudo, não pôde ver mais nada.
Ivete comprou alguns metros de cabo coaxial para resolver o problema do sinal ruim da televisão e aproveitou a tarde livre de sábado para fazer a troca. Em certo momento, sua filha, que brincava no quarto, sentiu falta da mãe e saiu à sua procura. No caminho, deparou-se com um par de pernas balançando no ar pelo alçapão no teto. A criança estranhou as botinas e a calça social. — Mamãe? — chamou ela. — O que foi, meu amor? — respondeu Ivete, aparecendo na porta da cozinha. A pequena olhou assustada para a mãe que surgira à sua esquerda. Sem responder, voltou sua atenção para o alçapão, onde agora não havia ninguém. Bárbara acordou na emergência do hospital. Ao seu lado, sua mãe observava preocupada e curiosa. Da história, a filha lhe contara apenas a parte que se podia explicar. Recebeu alta horas depois. Em casa, tomou um banho e logo foi se deitar. Demorou a pegar no sono. Passou horas se revirando na cama. Fixa em sua mente a lembrança da sensação de uma mão tocando seu ombro a perturbava. Quando conseguiu dormir, o sol já havia nascido. Era sexta-feira e ela ficaria sozinha à noite. À tarde, depois de passar horas variando entre séries e Instagram e tentando não pensar no que acontecera no dia anterior, apesar do buraco no teto logo acima da sua cabeça insistir em refrescar sua memória, Bárbara não resistiu ao sono que a atingira por conta da noite mal dormida e cochilou no sofá. Em sono profundo sonhou. Mais uma vez estava na cozinha assustada com um par de pernas estranhas suspenso no ar. Tentou chamar a mãe, mas não conseguiu. Tampouco conseguia se mexer ou respirar. Se aquelas pernas descessem do teto com suas botinas batidas, não poderia reagir. E as pernas desceriam a qualquer momento, ela sabia que sim. Estava sozinha, congelada, querendo apenas gritar pela mãe. — Bárbara! Chamou o eco de uma voz indistinta. Os olhos de Bárbara abriram-se para o buraco no teto. Recuperando a consciência dessa vez, pôde se lembrar do sonho. O sonho, porém, era mais do que isso. Era uma lembrança. Levantou-se aturdida, precisando ocupar a cabeça com alguma coisa. Foi até seu quarto, ligou o computador e começou a jogar online. O dia virou noite sem que ela notasse. Ao sentir a fome bater, percebeu que precisava parar para jantar. E só aí se deu conta de que o plano para se distrair havia dado certo. Esquentou o que sobrara do almoço, tomou 2 comprimidos de tira-gosto e logo estava de volta ao jogo. A certa altura, pensou ter ouvido alguma movimentação dentro de casa. Desligou o som. — Mãe? Chamou sem sair do lugar. — Você tá aí? Em resposta, o silêncio. Por precaução, levantou-se para verificar. Acendeu cada luz e olhou cada cômodo. Exceto pela companhia de Tunico, que pela janela da cozinha ela viu dormir tranquila no quintal, continuava sozinha. Um cheiro atípico remeteu à avó. Um cheiro marcante que trouxe de imediato a lembrança da senhorinha de 1,5 m e cabeça branca fumando seu palheiro indiferente aos olhares inquisidores dos filhos. Você cria esses ingratos para eles ficarem regulando a sua velhice. De um jeito ou de outro vai chegar o dia que eu vou morrer, minha filha. E digo mais, não vai ser por causa disso. Arrematava apontando para a célebre sacolinha com palha e fumo que mantinha perto e trancava 7 chaves. E não foi mesmo. Acreditando o cheiro de palheiro ao vizinho de muro, fechou a ventana, apagou de volta todas as luzes, deixando acesa apenas a do próprio quarto, e foi ao banheiro. Quando saiu, no entanto, descobriu sua casa em um breu total, incluindo seu quarto. — Mãe! Mãe, é você? Com passos vacilantes, correu até o quarto e tateou afobada a parede à procura do interruptor. Encontrou e tranquilizou-se com o quarto iluminado e vazio, soltando o ar pela primeira vez desde que saíra do banheiro. Olhou em volta e descobriu o monitor apagado. Mais uma vez saiu pela casa acendendo lâmpada por lâmpada e olhando cômodo por cômodo, dessa vez mais agitada na sua ronda, espiando constantemente por cima dos ombros. Nada de anormal, nenhum objeto fora do lugar, nenhum estalo, nada. Lá fora, Tunico, que seguia dormindo, levantou a cabeça em sinal de alerta quando ela bateu no vidro da janela com os dedos. Bom, cão de guarda que era, estaria latindo agitado se houvesse algo. Olhou no relógio. Quase meia-noite. Com a adrenalina do susto e o cochilo da tarde, não apresentava nenhuma pontinha de sono, então resolveu voltar para o jogo. Em certo momento, o computador pareceu travar. A tela então ficou escura e, pelo seu reflexo, Bárbara viu alguém parado no vão da porta logo atrás dela. Virou-se bruscamente com a cadeira, encontrando nada mais do que um vazio na porta aberta. Sem perder tempo, escaneou o quarto em busca de armas a se improvisar, mas o pânico que começava a tomar conta da situação não colaborou. Subitamente, o computador voltou a funcionar. Bárbara pulou da cadeira num sobressalto com a música que rompeu em volume máximo. Discorreu boa parte de seu repertório de palavrões antes de ler o conteúdo da janela que se abrira por conta própria.
Cemitério Municipal. Quadra D, linha 17, sepultura 341. Que porra é essa? Antes que pudesse pôr em prática sua decisão de desligar tudo e sair do quarto, uma mão ossuda e enrugada pousou em seu ombro. Não teve tempo de subir a vista pelo braço até alcançar o rosto do seu dono, pois a força interior que causou o seu desmaio acabou sendo mais rápida. Plaque, plaque, plaque. No escuro, ouviu novamente seu nome lá longe. A voz que chamava se aproximava a cada repetição. Um ponto de luz surgiu no centro de sua vista, se expandindo rapidamente para revelar o seu próprio quarto. Bárbara! Dessa vez a voz estava bem perto, nítida, acompanhada de uma mão que sacudia levemente o seu corpo. Levantou a cabeça e encontrou sua mãe olhando-a preocupada. — Você tá bem? Antes que pudesse responder, precisava no mínimo se localizar. Estava no quarto, na cadeira da escrivaninha, e as lembranças mais recentes eram assustadoras. — Tô! Mentiu. — Acho que peguei no sono. Então vai dormir na cama, com as costas machucadas e dormindo toda torta nessa cadeira. Passou a noite em alerta, sem qualquer possibilidade de pegar no sono. Não conseguia tirar da cabeça o reflexo no vão da porta, a página aberta no computador e, acima de tudo, da maldita mão ossuda no seu ombro. Anotou a mensagem escrita na tela como um salvaguarda contra as traições da memória, e à tarde seguiu com o segundo pior plano que tivera na semana. A primeira posição pertencia ao de consertar a torneira, é claro. Dentro do cemitério não sabia como se localizar. Como poderia se situar por quadras e linhas se não haviam placas? Procurou por respostas no chão de paralelepípedos e encontrou letras e números discretamente pintados em amarelo. Olhando sempre para baixo, andou por alguns minutos até chegar à quadra D. De esquina em esquina observava ansiosa a sequência dos números. Alcançou a linha 17 e sentiu o coração acelerar. Andou por ela, olhando atentamente um túmulo de cada vez, até que finalmente chegou o que procurava. Tomada pela ansiedade, passou os olhos pela placa maltratada pelo tempo na sepultura simples. Estudou o retrato preso à placa por um longo momento, abalada com o pensamento de que aquele desconhecido senhor de rosto enrugado e olhos tristes poderia ser a presença que ela sentira em sua casa, o dono da mão incorpórea que por 2 vezes tocara seu ombro. Aparício dos Santos, leu em voz baixa, nascido em 1927, morto em 1994. Eu ainda nem tinha nascido. Reparou no desgastado chapéu marrom com o qual o sujeito pousava para a foto e lembrou-se que o vulto que vira enquanto caía do teto também parecia usar um. Peças encaixadas, encontrara seu fantasma. E agora? Faria o quê? Será que o senhor poderia parar de assombrar minha casa? Perguntou com sinceridade para a foto na lápide. Na falta de respostas, observou com uma ponta de desânimo os túmulos próximos. Talvez a viagem ao cemitério tenha servido apenas para matar uma curiosidade, nada mais. Talvez à noite lá estaria novamente o seu fantasma, com a única diferença de que tinha agora nome e rosto. Passeando os olhos pelas sepulturas vizinhas, reparou em restos de flores e de velas aqui e ali. Quem sabe se fizesse o mesmo por ele? Seria o suficiente para uma trégua? Recordou então do cheiro de palheiro que sentira na noite anterior. O senhor aceita um cigarrinho? Acreditando na diplomacia, tanto quanto passara a acreditar em fantasmas, Bárbara saiu em busca de fumo e palha com a proposta de um acordo. Que ele não intervisse em seus assuntos de vida, pois também ela não se meteria nos assuntos de morte dele. Retornou uma porção de minutos depois, enfrentando mais dificuldade para encontrar os itens que buscava do que para achar o caminho de volta até o túmulo. Lembrando das vezes em que observara a avó enrolar seus cigarrinhos, fez o que foi possível com o que tinha e considerou que não se saíra tão mal. O senhor me perdoe a falta de prática, mas espero que esteja tragável. Com zelo, pôs o cigarro abaixo do retrato na lápide. Concentrada na foto, quis bem aquele senhor que tinha na morte imunidade contra os prejuízos de palheiro que recebia de presente. Sob o sol de uma tarde agradável, deu meia volta e retornou para casa com certo ar de satisfação. Lá encontrou a mãe puxando para fora restos de forro. O buraco no teto na sala tinha dado lugar a uma cobertura renovada na qual mal se via a cicatriz, fechando as fronteiras entre os territórios dela e de seu fantasma. À noite, deitou-se com o cansaço natural de quem passou 2 noites sem dormir. Presumia, contudo, que essa seria diferente. No escuro do seu quarto não sentia medo, não se sentia observada, sentia-se só como deveria ser. Dormiu sem se perturbar com os rotineiros estalos na calada da noite. Acostumou-se com eles como todos se acostumam.
os estalos no forro causados pela movimentação dos espíritos amargurados que se hospedam nos cantos mais soturnos de nossos lares, os estalos dos móveis causados pelo incessante caminhar daqueles que vagam na penumbra, os estalos que ouvimos noite após noite, a forma como eles podem ser ouvidos, indicando que não estamos sós. Indiferente a qualquer ruído, lá estava ela brincando alegre com suas bonecas. Pequenina, sentiu-se sozinha e quis a mãe. Suas perninhas passearam pela casa até a cozinha, parando ao ver outro par de pernas, um grande, balançando no ar pelo alçapão no teto. Não podia ser sua mãe. Sua mãe não usava calças sociais e botinas. Sentiu medo. Mamãe? O que foi, meu amor? A mãe apareceu na porta. Não tinha a abandonado, afinal. Ela não teria que ficar sozinha com aquele homem que vinha do teto. Voltou a olhar para o corredor, onde as pernas balançavam. Agora elas estavam se esticando até a escada. Imóvel, viu o homem descer e ficar diante dela. Era um homem velho e magro, de chapéu marrom. Seu rosto não lhe era estranho e ela não sentia um medo. Ele tirou do bolso um cigarro de palha, levou à boca e o acendeu. Olhou para ela com o palheiro aceso no canto do sorriso e se virou. Atrás dele, no final do corredor, agora havia um grande clarão, para onde o velho andou até se perder de vista. Hacking. Elaine olhou o relógio pela primeira vez na noite, meia hora após ser iniciado seu expediente, e se decepcionou com os números que viu na tela. Seria mais uma noite longa. Contudo, ela não se dava o direito de reclamar. Passara meses à procura de um emprego e aquele era um dos mais simples que podia esperar. Até o dia da sua primeira entrevista não imaginava que certos cemitérios possuíam centrais de segurança, muito menos com tamanha estrutura. Quando recebeu a proposta para trabalhar no período da noite, achou que seria uma boa ideia aceitar. O horário era estranho, mas seria um bom salário, alguns benefícios e mais o adicional noturno. Estava de bom tamanho. Além disso, não teria de se preocupar em lidar com muitas responsabilidades. Sua única obrigação seria ficar de olho nos monitores com os registros das várias câmeras espalhadas pela imensa área do lugar. E o que demais poderia acontecer em um cemitério? O cemitério Nova Era, um dos mais ostentosos do país, é propriedade de um importante instituto filantrópico homônimo. A preocupação com a segurança do ambiente se dá pela quantidade de artigos passíveis de furtos nos luxuosos túmulos e mausoléus. Uma boa parte das famílias mais influentes da região costuma comprar terrenos ali desde sua inauguração. Com tantos investimentos, o lugar tem renda mais do que suficiente para pagar. E bem, entre tantos outros, os 3 funcionários que passavam aquela noite se esforçando para não dormir, mantendo outras distrações além de olhar os monitores. Sérgio, o mais velho do pequeno grupo, tinha um jornal estendido na sua fração da comprida mesa. Revezava sua atenção entre o noticiário abaixo e as imagens das câmeras acima, enquanto o jovem Cleito o interrogava, curioso em saber se ele passava o dia todo sem ler o jornal para poder fazer isso à noite. Elaine, de outra ponta, assistia a conversa dos dois. Entre eles era uma caloura, mas já estava lá há tempo suficiente para decorar a rotina de Sérgio. Quando acabasse o jornal, ligaria algum podcast sobre crimes no seu celular e ouviria pelos fones de ouvido. Durante as horas que se seguiram, nada fugiu à praxe daquele turno. Quando se distraíam de suas distrações, o trio de vigilantes não encontrava nos monitores qualquer movimentação, nem mesmo por parte de seu Nicolau, zelador do cemitério que nessas horas deveria estar em sono profundo na sua pequena casa, situada em algum canto afastado naquela suntuosa área, de modo a não chamar a atenção dos visitantes. O relógio marcava 3h23 quando o inédito alarme soou na sala, interrompendo bruscamente a rotina entediante dos 3 funcionários de plantão. Ninguém se deu ao trabalho de registrar o horário. Estavam todos focados no funesto e incessante som, sabendo muito bem do seu significado, enquanto rezavam para que aquilo não estivesse acontecendo. Mas estava. Cada um naquela pequena sala retangular, ao ser admitido no emprego, passou pela mesma experiência. Desde Sérgio, com 13 anos de empresa, até Elaine, que ainda não completara 2 meses. O procedimento de integração na central era o mesmo. O encarregado apresentava, item por item, o arsenal de recursos tecnológicos que dispõe o sistema de segurança do cemitério, deixando por último o mais peculiar da lista. E esse é o sistema referente aos detectores de movimento sepulcral, apontava orgulhoso o experiente funcionário, observando a expressão atônita no rosto do novato. Você quer dizer, nos túmulos? Costumava questionar o recém-contratado, ao mesmo tempo confuso e com medo de estar fazendo uma pergunta idiota.
Exatamente, confirmava satisfeito o responsável pela apresentação. O nosso cemitério conta com uma tecnologia de sensores de movimento em alguns túmulos. É um opcional dos nossos planos para os clientes que temem a catalepsia patológica, um distúrbio em que as pessoas parecem ter morrido, mas continuam vivas. Apesar de ser algo realmente muito raro, é o tipo de coisa que, se você conhece, você teme. Veja, em casos extremos, isso pode durar dias, até semanas, então muitos preferem gastar um pouco mais para que um alarme dispare caso eles acordem em suas covas. Independentemente de como o novo funcionário reagia à excêntrica revelação, uma pergunta era quase unânime. E já aconteceu? Não! Nunca houve nenhum caso. Mas se um dia aconteceu, o som que se ouvirá será esse aqui. O encarregado clicava em um ícone na tela do computador chamado Hacking, e um sádico alarme reproduzia o lúgubre clássico de Mozart. Exatamente o mesmo que soava naquele momento. Enquanto o som ecoava no monitor central, uma tela do sistema de detectores de movimento se abriu, destacando-se no meio da mensagem de alerta na tela um link, o número de identificação de um dos túmulos. Diante daquele cenário, ninguém se mexia. Todos tiveram treinamento para lidar com essa situação, mas ninguém ali estava preparado para passar por isso. A sensação era de que o tempo havia parado enquanto os vigilantes permaneciam inertes perante a realidade que se apresentava a eles. Mas a verdade é que minutos passaram voando, e antes que alguém tomasse qualquer providência, o sinal de todas as câmeras caiu, pintando de azul a tela de cada monitor na parede daquela sala. "O que houve?" perguntou Elaine, finalmente quebrando o silêncio entre os três. Ao seu lado, Clayton estava imóvel, boquiaberto. Sérgio talvez tivesse condições de responder se pressionado. "Sérgio!" insistiu ela, gritando por cima da música. "Não sei, isso nunca aconteceu. Às vezes cai o sinal de uma ou outra, mas de todas ao mesmo tempo?" Pois bem, se nenhum dos dois se mexia, ela precisava fazer algo. Levantou-se de sua cadeira num sobressalto e parou ao lado de Clayton, que tinha à sua frente o computador central. "O que é esse número aqui? O túmulo em que foi detectado o movimento?" A pergunta foi retórica, sua intenção era incentivar os dois a agirem. Sérgio concordou com a cabeça. Elaine clicou no link e várias informações preencheram a tela. Entre os dados, algumas imagens, sua localização no mapa do cemitério, além de fotos atualizadas do terreno em questão e de quem lá estava enterrado. O túmulo, na verdade, era um mausoléu. Entre urnas com cinzas e belas placas póstumas, uma única tumba. Elaine se esqueceu do nome do solitário habitante assim que reparou na sua data de óbito. Sentiu sua respiração cessar com o choque causado pelos números ordenados logo após o pequeno símbolo da cruz. "Ok, algo está muito errado." "Jura?" "Pelo que eu lembre, a tal da catalepsia em casos extremos pode durar no máximo semanas. Só que, segundo o que está escrito aqui, esse túmulo está ocupado há quase 6 meses. O sujeito está aqui há mais tempo que eu." Clayton, que estava distante até aquele momento, virou-se vagarosamente para Elaine, seus olhos arregalados parecendo prestes a saltar das órbitas. "Os sensores não são desligados depois de um tempo?" perguntou ela. "Não necessariamente", respondeu Sérgio. Quando o experiente vigilante se inclinou sobre a mesa, ficando muito próximo ao monitor central para ler com clareza o que Elaine havia indicado, fazendo as letras e imagens refletirem nas grossas lentes de seus óculos, várias outras janelas semelhantes a que já estavam em destaque começaram a se abrir na tela, enquanto a introdução da fúnebre música se multiplicava no pequeno espaço da sala. "Misericórdia!" Clayton se levantou bruscamente, fazendo sua cadeira cair para trás. "Isso é o que eu estou pensando?" questionou Elaine. "São alarmes de outros detectores de movimento disparando?" "Exato. Então se acalmem, é um bom sinal." "Como isso pode ser um bom sinal, homem de Deus? Os mortos estão se mexendo nas suas covas." "Pelo amor de Deus, Clayton, pense um pouco. Sensores de movimento de túmulos disparando e todas as câmeras fora do ar. É óbvio que é uma pane. A gente só precisa chamar assistência, nada mais." O rapaz ensaiou uma resposta eufórica, mas processou a lucidez da observação de Sérgio e calou-se em concordância. Elaine também entendeu que a teoria do colega fazia sentido e permitiu-se respirar com calma. Diante do monitor, passeou o cursor pelas várias janelas que piscavam na tela, examinando uma por uma antes de fechá-las. Comparando as ruas onde cada sensor apitou e as imagens de satélite dos túmulos, algo chamou sua atenção. Os terrenos onde os detectores foram acionados ficam bem próximos uns dos outros. "Acho que vou até lá dar uma olhada, ver se não há algo errado, só por garantia." Sérgio pediu para que ela ficasse atenta ao seu rádio. Elaine assentiu com a cabeça e saiu decidida, apanhando as chaves da motocicleta usada nas rondas. Com a mente agitada, deixou a moto ganhar velocidade pelas estreitas ruas do cemitério.
Focada no ponto final da sua pequena viagem, acelerava sem olhar para os lados ou reduzir o ritmo. Ao aproximar-se do seu destino, reduziu. Parou a moto diante de um grande pedaço de concreto caído no chão de paralelepípedos e desceu sem desligá-la. A rua, bem iluminada, tornava real a aterrorizante cena à sua frente. Tirou o capacete e avançou com passos incertos entre túmulos destruídos, lutando contra o próprio medo de estar ali. Conseguiu reunir coragem suficiente para espiar por algumas grandes fendas naqueles que até pouco eram belos jazigos, deparando-se com caixões expostos e partidos. Com um pânico crescente tomando conta de si, quis recuar, correr de volta para a moto, fugir daquele filme de terror. Mas viu logo adiante algo que cessou seu instinto de fuga. Um homem desacordado, com as costas escoradas em um sepulcro, havia alguém caído na penumbra. Ao se aproximar, notou que o sujeito era seu Nicolau, o velho zelador, e que ele se encontrava além de imóvel com os olhos abertos e estáticos. Agachou-se e tomou seu pulso, comprovando o que já imaginava. Estava morto. Acompanhou o olhar do velho até um mausoléu à sua frente. Que ele havia sido arrombado foi uma constatação óbvia e imediata. O que ela ignorou naquele momento foram as indicações de que o ataque ocorrera de dentro para fora. Foi aqui onde tudo começou, percebeu, recordando a imagem do mausoléu na tela do computador central. — Que diabo aconteceu aqui? Apressou-se em acionar o rádio. — Eu encontrei um corpo. É o zelador. Drogas de rádio. Alguém na escuta? Na central de monitoramento do cemitério, o rádio de Sérgio caído no chão falava sozinho. Quaisquer notícias que chegassem através dele seriam desnecessárias. Enquanto Elaine estava fora, as câmeras retornaram ao seu pleno funcionamento e eles puderam voltar o vídeo das filmagens em alguns minutos, até o primeiro momento em que o mórbido alarme soou para finalmente descobrir o que houve. Gostariam de não tê-lo feito. Agora, com Clayton desmaiado ao seu lado, Sérgio se dava o direito de assistir toda a cena mais uma vez, esperando acordar de um sono profundo a qualquer momento. No fundo, entretanto, tinha consciência de que isso não aconteceria. Tudo o que passava ali, bem diante dos seus olhos, era real. Na tela, mais uma vez, lá vinha seu Nicolau, após ter acordado no meio da noite por conta do barulho dos cachorros nas imediações do cemitério, que uivavam e latiam sem parar. De algum ponto no Campo Santo, não muito longe da sua casa, ele pôde identificar o seu cachorro unindo-se aos outros naquela maldita perturbação. Após caminhar alguns minutos dentro do cemitério, seguindo o som dos latidos de Boris, o velho encontrou-o. Sérgio assistia ao cão ignorando as ordens do seu dono. Quando o sujeito se aproximou, um som abafado de batida em concreto calou o cachorro, que levantou as orelhas e fitou atento o mausoléu para o qual ele latia. O som se repetiu, dessa vez mais forte, e Boris fugiu assustado. Aturdido, seu Nicolau parou de frente para a porta do mausoléu. Na terceira batida, a pesada porta caiu para o lado de fora, causando um estrondo ao colidir com o solo. O velho recuou, levando a mão ao peito, mal conseguindo respirar tamanho susto. Por azar, manteve a consciência para presenciar o que acontecera a seguir. Um corpo há muito em decomposição, definhado, saiu pela porta em surpreendente imponência. Avançou alguns passos majestosos em direção ao homem, testemunha daquele momento sublime. Repentinamente, o morto parou. Com pavorosos estalos, ele abriu os braços e jogou a cabeça para trás. Ruídos secos e guturais ecoavam de sua boca aberta. Quando o som finalmente cessou, o morto permaneceu um instante naquela posição grotesca antes de estalar de volta à postura habitual. Tornou a fitar o velho com o vazio de suas cavidades oculares, dessa vez sem se mexer. A essa altura, seu Nicolau já não tinha qualquer noção de tempo. Ele não soube quanto durou até as abafadas batidas em concreto retornarem, dessa vez multiplicadas. Continuou recuando enquanto as tampas dos outros túmulos se quebravam e mais criaturas saíam por elas, até perder a capacidade de se sustentar sobre suas próprias pernas e cair sentado. Escorado naquele sepulcro, sentiu uma dor lancinante crescer em seu peito e viu os outros mortos se reunindo em torno daquele primeiro que exibia magnificência ao liderar o bando que saiu marchando em conjunto, ciente de que aquela visão seria a última de sua vida. Na sala, ao fim da cena, Sérgio abaixou-se e juntou seu rádio do chão para avisar Elaine. Quando levantou os olhos novamente, seu tempo havia acabado. Eles já estavam lá. Primavera. Temos um grupo de amigos daqueles que funcionam como uma segunda família. É um grupo de artistas pobres que vê graça nos perrengues dos palcos que não dão renda porque sofre unido. Vale a pena.
Quando nossa matriarca trouxe as boas novas de que se casaria em uma chácara que já aguardava uma imensidão de lembranças felizes que apertaram os laços em torno do nosso grupo, achamos que seria importante estar à altura daquele momento. Desenhamos com cuidado uma seleção de músicas para o casamento e ensaiamos por semanas. Entre as músicas apresentadas no dia, a que ficou na memória de todos do grupo foi Primavera. A marcante interpretação de Gabriel, os arranjos e backing vocals, a beleza da tarde de verão, tudo contribuiu para que aquele momento se tornasse símbolo de um dia feliz. Inseguro que era, Gabriel demorou a aceitar a missão de cantar Tim Maia. Perfeccionista que era, fez o simples algo lindo. Se eu fechar os olhos, posso ver com clareza o piá tímido de bom coração com imponência de rockstar, de óculos escuros, camisa bordô e guitarra pendurada nos ombros. 4 meses depois do casamento, a doce lembrança se amargou. A vida cometeu a crueldade de nos privar de Gabriel. Um castigo sem crime, totalmente desproporcional. Uma desnecessidade. Nosso grupo, que vinha há 15 anos ou mais dividindo bons momentos, compartilhava agora o luto. Eu mesmo não tinha lembranças de estarmos tristes juntos. Oficialmente uma família. Como assimilar uma ausência tão inesperada, tão sem sentido? Eu nem sabia que existisse risco. Se soubesse, talvez tivesse me preparado. Nos meses seguintes, esperava que em algum momento chegasse a hora de aceitar. Mas não. Eu queria ver meu amigo, falar com ele, mandar mensagem. A vida acontecia e eu não podia dividir nada com ele. Restaram as lembranças, mas elas nunca são suficientes. Pouco tempo depois, estava na praia, e só o que conseguia pensar era nas tantas vezes em que nós planejamos reunir o grupo e descer a serra juntos. Essa era uma das ideias que mais animavam Gabriel, que volta e meia aparecia com uma sugestão de aventura diferente. Desde então, não teve uma ida ao litoral em que eu não lembrei dele, imaginando sua companhia, já que só o que resta é imaginar. Dia desses, tivemos finalmente a oportunidade de pôr em prática a ida à praia há tanto tempo idealizada. Era início de dezembro. Fomos em 4 e se fosse a vida um tanto mais justa, estaria ele ocupando o 5º lugar no carro. Mesmo em um momento de alegria, me perturbava a simples visão de um espaço vago no banco de trás. Aproveitamos juntos um ótimo fim de semana. Sinto que devíamos isso a ele, que estava certo em idealizar um evento como aquele. Gabriel dizia que seria incrível e só não foi melhor porque não tinha ele. À noite, saímos para jantar e no restaurante um músico cantava um repertório agradável. Enquanto comíamos, ele iniciou um poporri de Tim Maia e cantarolamos juntos as primeiras músicas. Quando começou a primavera, fui levado para outro lugar, bem distante daquela mesa. Um lugar onde o verde das árvores cruzava com o azul do céu. Onde estávamos todos juntos, como tem de ser. Uma lembrança que o tempo voltava a deixar doce. Se eu pudesse, ficaria por lá. Voltei meus olhos para a vida real por um segundo e descobri as meninas igualmente distantes. Algo me dizia que fugiam para o mesmo lugar que eu. Nossos olhares perdidos se encontravam em lembranças suas. De volta a casa, nos recusávamos a dormir. Nessa necessidade quase de criança que temos de tentar espremer ao máximo a companhia um do outro. Jogamos o jogo de tabuleiro, que era a marca registrada de Gabriel, que parecia carregar consigo naquela mochila gigante para onde quer que ele fosse. Vou para a varanda para deixar que o sono chegue. Hoje o céu está tão lindo. A chuva não vai. Ela adiou sua estadia para que pudéssemos aproveitar a nossa. A lua crescente sorri com gosto no céu limpo, deixando um rastro amarelo no chão negro e oscilante do mar. Registro a cena à memória, grato por uma lembrança que terei. Dedicado à doce lembrança de nosso eterno Gabriel Armando da Silva.